Muito bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença novamente aqui em mais uma das conferências que estão programadas. Quem está acompanhando, né, a programação lá no blog já viu que nós temos conferências programadas até, se eu não estou enganado agora, final de outubro, acho que início de novembro. Então, está uma programação intensa, muito interessante. E quem sabe, né, esse ambiente acaba se transformando, né, num ponto de encontro nosso para manter a nossa atividade de pesquisa viva, né, como um ponto de encontro para a gente poder, primeiro, se encontrar de alguma forma, como disse o Mancha, com todas as particularidades, não vamos olhar a restrição, mas com particularidades do sistema, né? Ele está permitindo, de alguma forma, que possamos nos ver aqui e conversar um pouco. E o dia de hoje, a conferência é do professor Fernando Attic, que é professor associado de História, Espaço e Patrimônio Edificado no Departamento de História, na graduação e pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, atualmente exerce também as funções de editor da revista Teses da Ampar, que num coletivo de editores, ele integra esse coletivo, é professor colaborador no programa de pós-graduação em História do IFCH da Unicamp, e na Unifesp ele coordena o grupo de pesquisa Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica, eu que olhei só para a sigla e acabei não vendo que ela estava descrita. É membro fundador da Associação Ibero-Americana de História Urbana e membro do ICOMOS. O tema da palestra, Poeiras Urbanas, as demolições na área central de São Paulo e a implantação da cidade moderna entre 1908 e 1945. Então, eu quero agradecer, primeiro, de novo, a todas as pessoas que estão aqui assistindo e as pessoas que depois vão assistir a conferência pelo canal do grupo lá no YouTube, e agradecer ao Fernando por aceitar o convite, por se preparar para essa conferência e topar fazer parte desse canal de encontro e discussão, de apresentação dos nossos trabalhos. E já a palavra é sua, e muito obrigado. Eu quero te agradecer muito, Rodrigo, não só pelo convite para hoje, mas por todos os outros que você tem me feito ao longo da nossa vida aí de academia, né? Nós somos contemporâneos, cruzamos várias vezes em várias coisas, e você está sempre encabeçando coisas muito legais, então é um privilégio muito grande ter sido lembrado por você para participar disso. E eu quero agradecer a todo mundo também que aqui está presente nessa sexta-feira, fim de tarde, meio frio em alguns lugares, meio chuvoso em outros, nesse país tão gigantesco. O que eu vou apresentar para vocês está longe de estar terminado. Então, eu acho que, inclusive, eu vou me beneficiar bastante dos comentários e das opiniões de vocês. E é um trabalho que não é só meu. Eu quero deixar isso muito claro. Ele é um trabalho que talvez seja a primeira grande incursão na minha vida como coordenador de um grupo de pesquisa, coordenando uma equipe muito grande. Então, muitos dos resultados que eu vou mostrar são insights que eu tive com outros colegas, que foram desenvolvidos por alunos, tanto de iniciação científica como de conclusão de curso, como mestrandos e até pós-doutorandos, e que têm sido tecidos dentro de uma possibilidade de produção de uma exposição. A ideia de estudar as demolições, ela é algo que vem se arrastando já há algum tempo. Eu recém lancei um livro pela EDUSP, em que eu me debrucei sobre a demolição no Rio de Janeiro. Eu queria estudar como é que a repercussão a distribuição de duas polêmicas pelo território carioca não ficaram restritas aos técnicos, mas avançaram pela sociedade, entendendo aí os caminhos para isso, né? A divulgação pela imprensa, a recepção crítica nos próprios órgãos de preservação e uma persistência memorialística que se deu, curiosamente, nos blogs, sites de memorialistas contemporâneos e até mesmo em várias séries de TV, quer dizer, como é que essa mediatização de um fenômeno que para a gente é corriqueiro, do campo do urbanismo sobretudo, se deu numa esfera que seria o avesso
do que nós na arquitetura estávamos acostumados a ver, que é sempre estudar o plano para a construção de algo, né? A nossa historiografia arquitetônica urbanística ela está fundeada numa ideia de que nós estudamos aquilo que está sendo proposto ou aquilo que foi proposto e virou espaço. Mas é curioso, sobretudo no movimento moderno, quando nós nos deparamos com as grandes expressões de tábulas rasas, esvaziamentos simbólicos para que essa cidade moderna se instale. Como eu trabalho no departamento de História há 11 anos e coordeno um grupo que está envolvido com a formação em memória e patrimônio daquela instituição, da Unifesp, e estudar como é que esse tecido social, e aí pensando os artefatos que a sociedade cria para si, que muitas vezes são feitos à revelia dos próprios arquitetos, e como é que esse tecido destruído repercute e pode ser visto numa outra chave para que nosso embasamento teórico possa se aproximar um pouco mais. Era muito estanque, na minha percepção, o campo da arquitetura e do urbanismo daquilo que nós chamamos na história mais clássica de história social. Então, se é possível nomear o que eu vou mostrar aqui para vocês, a minha preocupação é tentar criar, talvez daqui uns 25 anos, uma ideia do que seja talvez a história da não preservação ou a história social de uma cidade que vai sendo refeita por conta de vários atores, sejam por demandas dos próprios habitantes, por técnicos, por outros tipos de ações. Então, sem muito mais delongas, eu vou projetar para vocês aqui uma apresentação que eu preparei, que tem esse título aí que o Rodrigo nos mostrou. Para isso, eu vou lá no Share Screen. Muito bem. Tá indo. Ou não foi? Foi. Muito bem. Esse trabalho, então, ele está sistematizando duas incursões. Uma que ainda está sendo desenvolvida, que é financiada pela FAPESP, com o apoio do CNPq, no projeto da Minha Bolsa Produtividade, que se chama Pauliceia Esfacelada. Uma investigação sobre a demolição dos espaços na área central de São Paulo e suas representações midiáticas, pensando as diversas mídias. E ela sistematiza uma pesquisa anterior, que foi feita por mim e por dois bolsistas, PIBIC, depois FAPESP, que entendia como é que um projeto piloto de demolição em São Paulo poderia se dar a partir do que nós tínhamos na Praça da Sé, que é, por coração da discussão metropolitana, um elemento que sempre perpassou várias teorias. Então, essa imagem que está aí nessa página de abertura é exatamente o arrasamento de um dos seus cotovelos para a abertura do que nós chamávamos de Praça Clóvis Bevilacqua, olhando para o convento e para a Igreja do Carmo, numa região que era o epicentro da formação, inclusive, da vida simbólica da cidade de São Paulo. Então, Poeiras Urbanas tem bastante a ver com essa metáfora. Não apenas a fotografia, mostrando uma terra extremamente arrasada, com muita poeira, com quilômetros e quilômetros de obras, como a gente vai ver, e que raramente são retratadas no processo de modernização da cidade de São Paulo. As demolições, elas não figuram como uma pauta nem para os fotógrafos, é muito difícil encontrar esse material, eu vou falar um pouco sobre isso ao longo da nossa discussão, como também é muito difícil identificar quem são os atores atrelados a essa demolição, a produção dessa poeira. Algo que, de certa maneira, simbolicamente também nos revela o que essa névoa, né, esse empoeiramento deixa na historiografia. Nós sabemos o que ela supostamente era antes, por alguns registros antigos, né, os álbuns comparativos e tal, e sabemos os projetos ou as implantações, mas aquilo que ficou nesse processo, nós não sabemos. Então, estava meio empoeirado, a provocação dessa discussão de hoje está transitando um pouco por aí. Bem, a Estela está aqui presente e ela tem um texto que, para mim, é fundamental desde que eu li a primeira vez, que é o Melhoramentos, né, entre palavras e ações, em que ela aponta algo muito importante, que a palavra melhoramento ela virou um lugar comum. Ela foi reocupada, reapropriada por diversos atores no ambiente técnico brasileiro, em São Paulo, com muita propriedade. E também a gente pode ver em alguns outros autores o mesmo tipo de problematização, como na Herta Franco, que estudou essa mesma palavra, aplicando inclusive para o final do Império, já com o governo do João Teodoro, a ideia de uma palavra guarda-chuva. Qualquer tipo de modificação espacial ou propositiva assim, imbricava de um conhecimento que podia ser visto como algo melhor. Então isso me levava a uma chave muito curiosa, que era ler os textos de época, tanto da primeira década do século XX quanto os sucessivos, né? Eu estou falando aqui do final
da gestão Prestes Maia em 45, de que era necessário arruinar, ou seja, produzir ruínas para progredir. Essa é uma chave que vai aparecer em muitos textos de época e vai aparecer en passant em vários trechos do documento maior da minha investigação no momento, que é o Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo, publicado pelo Prestes Maia em 1930. Há também algo que se casa a essa ideia de que a destruição, a tábula rasa, o arruinamento é uma chave, né, uma face desse progresso, que é a ideia que está presente na historiografia e até nos memorialistas de que São Paulo estava vocacionada a ser uma metrópole. Então, autores, né, que nós podemos ler, muitos deles, mas eu trouxe 3 que me parece que estão muito claramente enunciando isso, como o Ernesto Bertarelli, o Claude Lévi-Strauss e o Roger Barthes, eles colocam claramente, em momentos muito diferentes, de que São Paulo estava vocacionada pelo seu ambiente social, pela sua mutação, pelo seu acomodar de tantos imigrantes a ser uma metrópole. E essa gestação dessa metrópole, ela vai gerando para alguns elementos da nossa historiografia, muitos deles do campo da arquitetura, um lado meio celebrador de que a cidade precisava ser arruinada, de que a cidade precisava ser transformada, de que a cidade tinha que crescer. O Anhaya Mello é uma voz dissonante nisso, eu não vou entrar muito nessa discussão, nós temos vários especialistas sobre ele aqui, mas os Prestes Maia era o outro bastião desse discurso, né, do progressivismo, numa vertente que casa aí referências 1000 do ambiente germânico, do ambiente francês, do ambiente estadunidense, e vai gerando uma certa vocação. Não é raro nós pegarmos teses dos anos 70 em que essa ideia discursiva de que São Paulo precisava se modificar para acomodar toda a sua verve e fazer planos era um dado sempre positivo. E o que é que ficou para trás? Quem é que foi desalojado? De certa maneira, como é que isso se estruturou? Dessa maneira, eu estou fazendo menção aqui a 2 colegas muito queridos, um que eu sou co-orientando, inclusive, que é o Leonardo Novo, e a outra é a Josiane Serrazoli, que dizem, nos seus respectivos assuntos, né, de engenharias de poder e de arquiteturas políticas. Eu enxergo as demolições feitas para a implantação dessa cidade moderna, não modernista, mas moderna no seu sentido mais amplo, do pensamento, inclusive, da introdução do urbanismo no seu ambiente, nessas 2 chaves. Existe uma confluência da tecnocracia com a política que vai fazer com que determinados territórios sejam vistos como potenciais elementos de discurso na cidade de São Paulo. E um dos primeiros lugares para a gente chegar nisso é entender que é impossível falar de edificação se a gente também não pensa na demolição quando nos atemos a centros históricos ou centros de cidades consolidadas. Dessa maneira, eu acho que demolir tem o seu avesso no edificar e vice-versa, mas eles guardam uma intimidade relacional fundamental. Se a gente for olhar para os planos como o Plano Voisin do Le Corbusier, isso está colocado. E para vários outros. Se a gente for olhar para o ambiente italiano, o diradamento urbano do Giovannone, vários outros, isso também está colocado. Quer dizer, a cidade está em constante modificação e existem estratégias, inclusive pensadas tecnicamente, para que esses desbastamentos, essas acomodações possam ser feitas. Algumas de uma maneira muito mais impactante e outras numa negociação plástica, formal e política. São Paulo, eu começo a defender isso nesse trabalho mais recente, ela se deu numa chave curiosa que foi dessa negociação política. E é um pouco isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, nessa primeira incursão que nós fizemos entre 2016 e 2019, para estudar a Praça da Sé. Então, negócios, políticas e formas, elas estão cristalizadas dentro dessa organização. Se nós pegarmos um pouco essa planta, né, como uma espécie de aproximação à cidade de São Paulo, nós vamos ver aqui no desenho do uma cidade, em 1897, já muito bem estruturada dentro dos seus territórios, com o seu rio Tamanduateí ainda dominando a representação gráfica, a cidade meio confinada nesse território mais conhecido, embora ela já tivesse várias nucleações para norte, para leste, para oeste. E nós podemos notar aqui algo curioso, que é a presença desse triângulo, que depois vai passar para a historiografia como um ente que sempre existiu, né, chamado Cidade Antiga, Triângulo Histórico, Colina Histórica, o que é a área fundacional da cidade, em que efetivamente nós temos aí uma confluência de percursos, caminhos e também de trânsitos infraestruturais. Quando nós olhamos, então, para essa discussão, uma das coisas que chamou muito a
atenção é por que a Praça da Sé se transforma em praça saindo de um antigo largo. Nós nos deparamos aí com uma dissertação de mestrado feita nos anos 80 pelo Caracol, né, pelo Wilson Ribeiro Santos Júnior, com orientação do Flávio Vilaça, estudando exatamente isso. E ele apontava para uma sequência de leituras cartográficas dos mapas que estavam disponíveis naquele momento, mas me chamava muita atenção que faltava ainda para a gente fontes primárias, fontes que viessem dos arquivos da própria municipalidade para entender isso. E aí, curiosamente, o Hugo Segawa, com o livro dele, né, fruto do seu TGI, publicado depois em 2002, ele nos mostra uma proposta de 1882, do mesmo litógrafo que faz o Viaduto do Chá, o Gilles Martin, que está aqui, inclusive, mostrando uma proposta de projeto da nova Catedral de São Paulo. Essa catedral ocuparia a área conhecida como Largo 7 de Abril, mas no popular chamada de Largo dos Curros, por conta da sua introdução de danças e touradas e festas com cavalinhos, que era uma área de aglutinação perto do Largo do Arouche, de trânsitos de muares que faziam parte da história aí econômica de São Paulo. Esta discussão levava a uma questão muito interessante, mas por que a igreja queria se mudar do seu espaço mais fundacional, mais importante, no coração daquele triângulo, para uma área que era ainda de expansão? Essa discussão me levou, junto com uma bolsista de iniciação científica, que é uma pessoa fundamental para tudo isso que nós estamos fazendo, quero deixar registrado aqui, a Aline Canuto, que fez uma pesquisa belíssima em fontes primárias e que nos levou ao arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, hoje funcionando num imóvel do Ipiranga, em que nós tivemos acesso a muito material primário, coisas manuscritas, e que nos levou a perceber quais são as razões eclesiásticas para essa mudança, algo sistematizado num livro de um religioso chamado Matos, que publicou em 92, circulou no âmbito interno apenas, essas seguintes discussões. A ideia era ampliar o espaço envoltório ao templo colonial, que era inserido no miolo de uma quadra na cidade de São Paulo, na região da Sé, nós vamos ver isso. Ombrear-se, aí é muito curioso, e volta naquele aparato discursivo que eu citei linhas atrás, de uma visão de capital de futuro a iniciar. A igreja já na primeira década do século XX falava de que São Paulo ia se transformar numa metrópole e que ela tinha que ter uma catedral metropolitana. Ela sentia-se, de certa maneira, até acanhada quando comparava com templos como Campinas, a Ribeirão Preto, que estava sendo fruto de um concurso nesse mesmo momento. Ela queria, então, conseguir uma atração a uma igreja que fosse formalmente, inclusive, pareável. E é muito curioso a gente pensar que aqui há uma certa insinuação, embora não haja um projeto, a não ser esse elemento perimetral do desenho do Gilles Martin, de uma igreja neogótica. E a igreja vai encampar isso, né? Vai criar para si, no final do 19, ainda nos últimos anos do Império, a ideia de uma catedral que pudesse lembrar as catedrais, né? O lugar da cátedra, do bispado na Europa. Para isso, eles constituem uma comissão interna em maio de 1889, que vai ser depois ofertada como uma espécie de tramitação de lei, que vai se transformar na Lei 54, que vai permitir, inclusive, a constituição de uma loteria para angariar fundos para a construção desta catedral. Esta comissão interna ela é formada por pessoas de destaque na sociedade paulista, e por isso essa costura política ela não pode ser esquecida desde já. Ela é formada, sobretudo, com a presidência do Antônio Prado, que depois vem a ser prefeito de São Paulo logo em seguida, né? Pouquíssimos anos depois, com o Rodrigues Alves e vários outros elementos, aí, como o Barão de Bocaina, de Pirapitingui, a família Souza Queiroz. A Câmara Municipal vai também acolher essa proposta de mutação, né, da Sé para a região do que depois vamos chamar de Praça da República. Só que o Largo 7 de Abril, né, o Largo dos Curros, ele não vai conseguir ter essa catedral, porque logo com a implantação da República e com um certo pronunciamento aí de laicidade do Estado, se instala no lugar previsto para essa área a Praça da República e a Escola Normal, que foi chamada, inclusive, nesse momento de definição da área como dotada da Escola Normal como farol do saber, né? Um cunho bem positivista. A catedral, então, ficou esquecida, mas não foi abandonada enquanto projeto eclesiástico ligado a esse poder político ainda muito repleto de católicos na cidade de São Paulo. Então, nós estamos falando desse lugar, que é o Largo da Sé,
conformado por essa igreja, que é a Igreja da Sé, propriamente dita, né, a catedral desde o século XVIII, e a Igreja dos Clérigos todos, a São Pedro dos Clérigos, que fazia aqui parte desse complexo. Esse espaço vai ser cada vez mais simbólico para a cidade de São Paulo, porque vai receber melhoramentos, como iluminação a gás, depois tilbres e inúmeros outros elementos que vão, de certa forma, irradiar-se daí para o resto da cidade. Esse não esquecimento desse projeto leva a um projeto de lei, de número 11, em 1898, para a proposta de desapropriação, então, visando o melhoramento, essa palavra é pinçada desse projeto de lei, para o Largo da Sé, para a construção do Palácio da Justiça. A ideia era, nós vamos derrubar a igreja colonial, nós vamos, então, usar da desapropriação, que já era um fenômeno conhecidíssimo e legalmente aparelhado no Brasil, para darmos dinheiro para essa igreja conseguir erigir essa construção que eles estão desejando, essa catedral nova. Essa proposta, inclusive, era muito curiosa porque, olhando para o mapa que nós temos, né, fazendo o jogo de descrição que estava colocado, essa linha em vermelho seria a parte em que nós teríamos essa demolição. Então, toda esta área atrás, dentro do que seria o antigo quartel, os fundos da Sé, mas essas quadras seriam demolidas para que se instalar o novo Palácio da Justiça. E com isso a igreja seria levada para um outro espaço. Consequentemente, nós temos uma tramitação no poder público e ela é recusada novamente. E aí nós temos um grande artífice dessa ligação, um tanto quanto promíscua da igreja com um recém-criado Estado laico, que é a criação do cargo de arcebispo de São Paulo em 1908, com a posse do Dom Duarte Leopoldo e Silva, que vai ser o grande artífice dessa ligação política com os católicos. Ele era um romanista, né? Estava ligado ao círculo de romanização, extremamente caxias, né? E detentor de certas tradições, e via na catedral como um grande elemento de combate, inclusive à própria República. Para isso, ele se organizou, fez uma campanha gigantesca, não apenas entre seus fiéis, mas entre os políticos, entre os deputados, e também nos jornais. E é curioso quando a gente olha, por exemplo, para esse tipo de texto que ele publica num dos jornais de grande circulação em São Paulo. Ele vai fazer uma carta, quase um libelo preservacionista Van La Lettre, que é muito curioso, né? Entre vários pontos, ele coloca o seguinte: poderíamos formular a mesma pergunta, né, do que resta de São Paulo colonial para o Brasil todo, né, e para o Brasil reino, e ainda para as igrejas e para as edificações do período do Império. Mas ele vai apontando, tanto a administração pública como os particulares desfecham sem dó a picareta demolidora das mais vetustas construções da antiga Pauliceia. Ou seja, o processo de demolição está implantado. Assim caíram, sem consternação popular, meio que dando a entender que não houve nenhum tipo de revolta, as paredes do antigo colégio dos jesuítas, ocupado pelo governo paulista, e há poucos anos a própria igreja do colégio, que lhe ficava ao lado. Assim, há 2 anos, né, em 1904, 1905, foi eliminada a Igreja do Rosário, dando origem à Praça Antônio Prado. Assim transformaram-se todo o triângulo paulistano, e por assim dizer, todo São Paulo. Brevemente ruirá também por terra o velho quartel da rua do mesmo nome, que já cora de estar ombreando com as modernas edificações que lhe contemplam venerando o aspecto secular. A Igreja da Sé não é suscetível de conserto, ou de reforma que a torne um templo condigno do seu destino, isto é, uma bela e grande catedral, como deve ser a sede apostólica deste bispado. O seu aspecto exterior nada tem de notável, a não ser que é verde. O frontispício não se reveste de nenhuma nobreza ou majestade. Ao contrário, é comum por ter somente uma torre lateral e acaçapado. Adianta desgraciosamente até o meio da praça o seu corpo desgracioso e pesado. No seu interior, nossa-se uma variedade, sem sistema e sem gosto, de estilos arquitetônicos, adornando, portanto, no conjunto, uma arquitetura barroca. Algo que, na época, né, o Matheus Rousada fez uma tese maravilhosa sobre isso, ganhou o prêmio Capos de Teses no IAUSP, dizendo que bastava chamar de barroco no final do 19 para ela ser depreciada e condenada. De certa maneira, ele começa a advogar, chamando a atenção essa demolição. E nós fomos, então, buscar que tipo de campanha é essa que vai se armando. Nós levantamos, né, por ação da Aline, que eu citei, todas as leis que diziam respeito a esse trabalho. Então, algo que chama muita atenção, que embora ela comece ainda no Império, em 88, quando a gente entra no período dominado pelo Dom Duarte Leopoldo, a gente tem aqui uma sequência de ações muito pesadas, tanto de publicação no jornal,
quanto de tratativas entre o povo do poder, e a gente teve acesso ao diário manuscrito do Dom Duarte Leopoldo, ele narrava com detalhes as reuniões com Antônio Prado, com Raimundo Duprá, visando a constituição da igreja que ele, de certa maneira, idealizava para essa área. Isso tudo para a gente chegar a determinada leitura do espaço de São Paulo. Ali eu coloquei aquele desenhinho previsto pelo Júlio Martin no centro do que veio a ser a Praça da República. Era bem no eixo do seu viaduto, na Barão de Itapetininga. Ela é abandonada, mas ela não é esquecida, porque da área ocupada pela antiga catedral, ela vai ocupar-se quase com o mesmo perímetro nesta área que estava sendo desejosamente disputada entre vários poderes, mas que nas artimanhas do poder, via publicações da própria Cúria, via o próprio diário do Dom Duarte Leopoldo, começa a explicar o porquê que essa praça é armada ali, né? Essa quadra, ela tem, nesse trecho mais próximo do que vem a ser chamado de Praça São Gonçalo, e depois transformada, inclusive, em fundos da catedral, nós vamos falar bastante dela hoje, uma parte do antigo Teatro São José é demolida porque ali se colocaria o Paço Municipal, algo que vai demorar séculos em São Paulo, né, mais ou menos 150 anos para conseguir ter uma sede efetiva. Chama a atenção também algo que nós encontramos, e eu estou citando aqui a própria Aline, um trechinho do próprio trabalho encontrado numa carta feita pelo assistente do Dom Duarte Leopoldo para o prefeito da cidade. Então, ele vai dizer claramente tudo que a cidade tinha que ser transformada e as negociações ocorrendo, de certa maneira, escusasmente, fora da própria legislação que já estava prevista, né? Então, ao conselheiro, o arcebispo mandou o seguinte recado. Ele quer fazer uma permuta dos terrenos municipais dessa área com tantos outros imóveis pertencentes à Mitra naquela mesma região. Então, as cláusulas que eu julgo poder analisar seu negócio têm vantagens para ambas as partes. Para que a nova catedral seja levantada no perímetro designado, na planta anexa, que nós já vamos ver, e ao mesmo tempo no pátio da Sé, e as ruas adjacentes sejam alargadas à medida indicada na mesma. A prefeitura terá de concorrer, então, nessa negociação com 1.373 metros quadrados, representados em terrenos públicos e imóveis dependentes de desapropriação, ao passo que receberá da Mitra 1.246 metros quadrados, representados em terrenos ora ocupados pela velha catedral e prédios adjacentes. Aqui se vê que as áreas a permutarem são sensivelmente iguais. Nesse montante, 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, não é tanta coisa assim, mas eles começam a matemática interessante aqui. Havendo apenas a diferença de 127 metros quadrados a mais na nova catedral. Uma boa parte, 365 metros quadrados, está representada pelo leito da Rua Santa Teresa, onde não existem benfeitorias além do calçamento. Nessas condições, é evidente que a base justa e equitativa do negócio está na permuta de duas áreas, recebendo a Mitra da prefeitura uma indenização pecuniária correspondente à diferença do valor dos imóveis em transação. Acredito que o senhor arcebispo se contentará com uma indenização relativamente significante, ou seja, ele faz uma proposta para o Estado, fica ainda com a área e ainda quer receber 60 contos de réis, que vai ser pago aí ao longo de um determinado momento. Essa proposta, ela está prevista numa lei, que é a Lei 1305, da Prefeitura do Município de São Paulo, e estava prevista, inclusive, de uma maneira muito bem aparelhada por uma negociação técnica, que apresenta-se nesta planta aqui. Essa planta, ela foi feita por um engenheiro desconhecido, a gente não sabe quem, mas foi contratado pela Cúria, e nós podemos ver aqui, então, o levantamento topográfico e até mesmo cadastral de todos os quarteirões em processo aí de ocupação. Notem, essa planta, ela é muito curiosa porque ela nos apresenta aqui, bem destacadamente em preto, o que era a área ocupada pela antiga catedral, demarcado aqui em vermelho alaranjado o perímetro dessa nova catedral, dessa catedral neogótica que se queria fazer. Mas dentro dessa área também aparecem, meio que escondido, mas eu quis fazer o favor de delimitar um pouco melhor, os outros projetos que já estavam sendo negociados para essa região, porque havia já tramitado, desde a virada da primeira década para a segunda do século XX, uma ideia de centro cívico. E esse centro cívico teria o Palácio da Justiça, a sede do Poder Municipal, que fariam, então, com a catedral, a manutenção de um ideário de cidade que vinha da própria área imperial ainda, né? A grande discussão é que nós temos pela primeira vez um levantamento extremamente detido de quem estava nessa área, o que fazia, o que tinha de função, quase que uma planta de uso e ocupação de solo que era muito difícil encontrar para a cidade de São Paulo.
Há também, chamando a atenção, a existência de outras 3 igrejas, como grandes cidades portuguesas, né, ou de colonização portuguesa, presentes. São Gonçalo, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e a São Pedro dos Clérigos, que até esse momento estava sendo mantida. Nós também temos aqui, então, a possibilidade de trasladação desse perímetro dessa antiga catedral para a área que efetivamente ela vai ocupar a partir de um grande acordo feito com a municipalidade e o governo do estado, que era quem pagava pelas desapropriações, não era a Câmara arbitrava, mas quem pagava eram os cofres do que nós chamávamos de província, depois de estado. E todas essas populações que aqui estavam previstas. Nós sabemos, fazendo um levantamento entrecruzado em várias fontes, que grande parte das funções dessa área eram funções de uso misto. Habitação, cortiço, antigos escravizados, também militares, advogados, era uma função muito típica do que era aquela cidade antiga. Eu trouxe essa imagem, a Roseli está assistindo, que eu extraí da tese de doutorado dela, em que ela faz um trabalho belíssimo, desvendando os arbítrios, né, todos que foram dados para o Goulart, em que esse território aparece da mesma maneira. A gente pode perceber aqui já o mesmo desenho de catedral, o mesmo desenho pensado para o Palácio Municipal e o que seria o Palácio da Justiça, não na área em que estava desenhado naquele mapa, como eu mostrei, mas deslocado. Mas havia aqui já a constituição desse centro cívico, né? Atrás a gente tem a Praça João Mendes, para onde essa catedral vai pular, saindo dali e chegando lá atrás, inviabilizando, de certa maneira, tanto o plano que estava sendo previsto, abrindo-se, inclusive, nas quadras lindeiras, uma espécie de área de contemplação desse centro cívico, isso não vai ser feito, e abrindo-se, então, um grande logradouro, uma praça que serviria de adro para essa grande catedral. Quando nós olhamos para outras plantas do mesmo período, nós também vamos percebendo o quanto essas informações vão vazando. Então, nós temos aqui 2 fotografias mostrando já o terreno demolido para a implantação do que seria o Paço Municipal. Tem até lançamento de pedra fundamental para essa área, publicado em jornal e tal. E nós conseguimos prever também que essa área ocupava-se com outras funções urbanas muito prosaicas, como o circo. Ou seja, era uma área muito dinâmica, né, da cidade. Mas nós queríamos saber quem é que foi desalojado e quanto a prefeitura pagou por isso. Para poder fazer, a Aline percorreu um caminho muito interessante, que foi caçar via hemeroteca digital, o que era impensável há 10 anos, né? Todas as entradas em que esses endereços que nós tínhamos demarcados por conta daquela planta cadastral aparecessem. Nós temos aí um elenco de funções demonstrando esse percurso formativo de quanto se gastou e quanto a igreja, de certa maneira, foi sendo beneficiada por dispêndio dos cofres públicos. A população aqui recebia um montante de dinheiro e ia se virar em qualquer outra região em que ela pudesse comprar. Essas quadras, né, essas 3 quadras demolidas, elas vão ser abarcadas, inclusive, por um outro percurso, que é a demolição, lá no comecinho da Sé, dentro do antigo largo, da própria igreja de São Pedro dos Clérigos, que desde 1904 vinha passando por alguns processos de desbastamento e demolição. Quando nós olhamos, então, para as desapropriações e conseguimos fazer um pouco a leitura de quem autoriza o que e quanto se paga, a gente chega nessa ideia. Então, a gente tem aqui a presença de, numa das quadras, entre a Capitão Salomão e Rio da Esperança, do mesmo proprietário, que vai recebendo 45 contos de réis, 19 contos de réis, 130 contos de réis, autorizados pelo vice-prefeito em exercício, e vai criando um montante gigantesco. Então, a igreja, ela continuou tendo, nos primeiros anos da República, um papel fundamental, inclusive de destruição dos seus próprios templos, para poder criar essa cidade nova. E uma das coisas que nós queríamos muito era poder devolver a compreensão do que eram essas quadras que desapareceram. E aí entra o meu segundo grande superbolsista, que é o Armando Júnior, que tem uma formação de historiador, mas também uma outra formação de designer gráfico, sabia computação gráfica e nos ajudou a pegar esse trabalho de demolição e de análise cadastral e desse requinte analítico que a Aline foi procedendo, e que nós fomos cruzando os 3 juntos, e chegamos nesse tipo de situação. O que é que foi demolido? Tudo que está em branco nessas imagens foi o que, de certa maneira, a igreja foi impulsionando o Estado a um processo sucessivo de demolição para a abertura e a colocação da sua grande catedral, que tinha sido limada da praça que foi chamada de República depois. Com essas áreas, nós tivemos um grande processo de busca de fontes iconográficas, também cadastrais, e que nos permitissem chegar em algumas leituras que pudessem nos permitir reconstituir, inclusive formalmente, que tipo de cidade é essa que foi sendo
extirpada e que nós não sabíamos. E nós conseguimos, por análise de fotografias, de um dos poucos fotógrafos que acompanhou o processo de demolição, né, nesse momento da primeira década do século, que é o Aurélio Beccherini, reconstituir essas fachadas, essas modenaturas, esses elementos. Infelizmente, nós não temos nenhum elemento de planta interna. Nós temos perímetros, temos fachadas, temos outros elementos fotográficos, mas não sabemos como isso se dava em arranjo doméstico, né? Infelizmente, essas construções eram tão antigas que não estavam no Arquivo Histórico Municipal. Esse tipo de leitura nos levou a um elemento de muitas celebração. Nós ficamos muito contentes com o resultado, estou passando muito rápido por ele, e me deu um grande estalo, e o Jorge Dantas, que também está aqui, também tem muito a ver com isso, porque a gente começou a pesquisar demolições das cidades brasileiras, né, ele fazendo orientação, inclusive, para a região Nordeste, passando por São Paulo. A gente cruzou informações e eu falei que eu tinha muita vontade de entender como é que esse percurso de alianças entre a igreja e o Estado repercutiram numa ideia paulistana muito típica, que vai, inclusive, insuflar o Benedito Lima de Toledo a escrever São Paulo, Três Cidades em um Século, mas que depois é neutralizado pela historiografia que vem a reboque, de que São Paulo demolia muito fácil as suas coisas, que não tinha memória, de que não tinha material, de que essas coisas eram feitas quase como um apagar, dentro daquela ideia de nevoeiro, de neblina e de poeira que eu estava recorrentemente falando. Eu me lembrei, então, que para a implantação do plano Prestes Maia, né, leia-se plano de avenidas no governo Prestes Maia, que tem uma diferença entre o que ele propõe, publicado em 30, e o que ele vai fazer entre assumir a prefeitura em final de 38 e 39 até 45, porque ele vai precisar negociar com muitas pessoas. E isso eram elementos que, apesar de muito estudado pela Marisa Carpinteiro, pela Cristina Leme, por vários colegas que fizeram análises maravilhosas, me interessava fazer o mesmo tipo de leitura que eu estava fazendo para a Sé. Então, a gente chega num outro capítulo, que é o da pesquisa atual, que não está concluído, eu vou mostrar para vocês as nossas elucubrações, que eu estou chamando de cidade, capital, metrópole. Essas três escalas que vão ter que conviver na proposta do próprio Prestes Maia. Então, esse personagem guia, ele vai nos descortinando tantos outros personagens, porque não é um trabalho biográfico, mas ele é fundamental, a figura do Prestes Maia, para que nós entendamos o que está sendo feito. Então, ele vai conseguir plenos poderes para esse processo de negociação com proprietários particulares, com a própria igreja, nesse processo de demolição, para a implantação do plano de avenidas, porque ele está dentro do Estado Novo, né? Há uma relação muito íntima entre o Getúlio Vargas e o próprio Prestes Maia. Vários autores apontam que ele foi cotado para ser ministro, a Cristina Leme também fala disso, mas ele terminou prefeito. Mas ele era um certo antagonista daquele interventor paulista, que era o Adhemar de Barros. O Getúlio perdeu um ministro, mas São Paulo ganhou um prefeito. Essa é uma frase, inclusive, que está na nova edição do Melhoramentos de São Paulo, feito por um dos seus contemporâneos, que diz claramente essa questão. Ele tem um mandato, que vai sendo prorrogado, inclusive, e que termina, curiosamente, 2 dias antes do fim do Estado Novo. Ou seja, ele teve plenos poderes para implantar grande parte do que ele já vinha desenvolvendo desde 24 com o Ulloa Sintra. Nossa proposta não é refazer todo o processo de demolição do plano de avenidas, é impossível, é muito volume. Já é um volume gigantesco fazer o que nós estamos fazendo, que é recompor o processo de implantação do ringue, do perímetro de radiação ou do anel viário, como também é chamado. Então, nossa pesquisa atual, ela parte da implantação, das negociações, das perdas materiais e das polêmicas, que curiosamente começam a aparecer e são ótimas, porque trazem a história social de fato para dentro do campo do urbanismo, nessa cidade moderna, já na década de 30. Tem várias citações, eu não vou ler muitas delas, mas eu quero que vocês prestem atenção em várias expressões que estão aparecendo aí, que são de personagens os mais diversos, né, politicamente e com leituras muito diversas, mas que levam a uma informação importantíssima para nós, que é essa última aqui, que já no segundo mandato do Prestes Maia, nos anos 60, ele costumava fazer aquilo que ele sempre fez, dormia nas audiências e tinha uma prancheta no seu gabinete, onde ele mesmo fazia os projetos urbanos e depois despachava para o departamento de urbanismo para as atualizações, para as organizações que eram necessárias. Quando eu li isso, né, essa entrevista lá de 85, feito pela Silvia Fischer, eu entendi uma documentação que tinha chegado até nós, no grupo, e que não fazia o menor sentido, que era isto aqui. Né? Entender uma cidade que decuplicou a sua população,
que era, de fato, uma metrópole em consolidação entre os anos 20 e os anos 50, mas que tinha no seu material documental algumas dificuldades de leitura. Essa imagem, que foi feita por um aviador da Marinha, indo para Santos, fez essa fotografia, que é de 32, mostra coisas muito legais de São Paulo, né? O Pico de Jaraguá, a Várzea do Tietê numa inundação, essa foto é de janeiro. A gente tem aqui o Viaduto do Chá, a gente começa a perceber essa grande artéria da São João, algo que o Prestes Maia fala inúmeras vezes no plano de avenida, das obras que têm sido feitas já no século XIX, começo do XX, na gestão do Antônio Prado, do Raimundo Duprá, e avançando ao longo, inclusive, do mandato dos outros prefeitos, com o Vitor da Silva Freire e depois com o próprio Lioa Sintra à frente das obras, vai nos mostrando uma cidade que já estava mais ou menos se organizando. A gente vê a Sé aqui atrás, em processo de construção, o Grande Parque Dom Pedro, a Avenida Rangel Pestana, elementos que são muito fáceis de a gente identificar, mas a gente sente falta daquilo que dá a origem dessa cidade do automóvel, essa cidade modernizadora, com referências as mais diversas possíveis. E quando a gente vai para a planta mais importante desse período e que vai, de certa maneira, ser usada pelo próprio Prestes Maia, num belo dia, compulsando uma documentação que hoje está disponível online, inclusive no GeoSampa, eu me deparei com 2 traços a lápis e um ponto de interrogação bem nesta área. E eu falei, como é que alguém tem coragem de pegar o Sara Brasil e desenhar em cima dele? E a minha surpresa foi tão maior, e numa reunião coletiva com o grupo, nós fomos percebendo que não era só aí que nós tínhamos esse a lápis. Nós tínhamos isso em vários outros trechos da cidade. Na base cartográfica da prefeitura, a gente descobriu que esta cópia, sobretudo do Sara Brasil, quase com certeza, essa é uma informação que a pandemia acabou nos impedindo de chegar plenamente até ela, essa era talvez, pelo que tudo indica, a base cartográfica que ficava na prancheta do gabinete do Prestes Maia, prefeito. E ele vai fazendo a tirada daquele projeto ideal do plano de avenidas publicado em 30, a partir de 37 e 38, ainda no governo do Fábio Prado, para colocação em escala real da cidade que ele queria e estava ganhando a chance de implantar. Então, é muito curioso a gente perceber como ele vai traçando por sobre a cidade existente o percurso do perímetro de radiação. Isso vai nos abrindo a possibilidade de entender por que esses territórios e não outros. Desconfiar, inclusive, das narrativas muito bem alicerçadas e eruditas que ele faz no plano ao dizer dos talvegs, dos fundos de vale, das áreas com menos impacto desapropriatório. E para isso eu constituí uma equipe com bolsas de treinamento técnico da FAPESP, iniciações científicas que foram para outras fontes. Então, foram ler os jornais que hoje estão disponibilizados em hemeroteca, jornais de comunidades, sobretudo italianas, dizendo da erradicação de cortiços, polêmicas com prostitutas que estavam em áreas que eram muito densamente povoadas ao longo das estações, áreas que nós descobrimos por ação de um querido colega professor dos Estados Unidos, que fez uma tese belíssima, analisando a remoção do pessoal que habitava a área próxima ao Itororó, Andrew Bridge é o nome dele. Ele descobriu que o samba nasce em São Paulo enquanto escola de samba na Brasilândia, e ao fazer esse percurso ele descobre que a população que foi para lá foi realocada pelo Prestes Maia, que retirou essa população de antigos escravizados da área nobre dos planos de avenidas e foi levada para lá. Quer dizer, há uma história contrapelo, para usar uma expressão benjaminiana, que vai desvelando para nós muitas explicações muito herméticas que o próprio plano nos dava. Com isso, nós vamos percebendo as inúmeras dúvidas que o próprio urbanista vai ter. Então, quando a gente tem essa primeira versão, o mini anel viário, a proposta do próprio Anhaia Mello, do Lioa Sintra, aliás, colocada nesse mapa, nós conseguimos perceber que este desenho que o Prestes Maia faz para apresentar a sua própria proposta, ela está baseada no Sara Brasil. É o mapa que ele tinha à sua disposição. E o traçado que ele vai a lápis colocando e que se guardou durante muitas décadas dentro da prefeitura, nos permitiu fazer exatamente a reconstituição daquilo que a Cristina Leme, ao escrever a sua tese, já nos apontava. Quais são os componentes básicos, por onde eles passavam, quais eram as situações. Só que isso nos levou a olhar para esse desenho, que é aquele que estava na parede, que vocês estavam vendo, era uma das pranchas que o Prestes Maia vai usar, né? Ele tinha 2 grandes mapas. É o Sara Brasil, no fundo, e o nosso desenho a lápis, em que nós estamos agora georreferenciando. A ideia é, nesses próximos meses, até o começo de setembro, disponibilizar isso
num portal que nós temos desenvolvido na Unifesp em colaboração com outro colega, que é o coordenador, que se chama Policeia 2.0, que é um Google Maps do passado. Nós estamos criando uma camada que vai permitir olhar para essas áreas em perspectiva histórica por vários mapas, desde o século XIX até a década de 50, vendo o que é que foi sendo negociado, como é que o plano se alterou, quais são as áreas imperativas para a passagem desse plano que o Prestes Maia está fazendo. Vejam, nós não estamos trabalhando com o sistema Y nem com as radiais, é impossível nesse momento, mas só analisando esse grande anel circundante já nos revela o que se perdeu, o que se ganhou em São Paulo, dentro de uma população, inclusive, que está sendo removida. E aí, chegamos a uma documentação que é fabulosa e muito pouco usada na nossa história, que é a do Departamento de Desapropriações, chamado DESAP, constituído ainda na década de 20, e que vai ser o lugar do corpo técnico dos árbitros para fazerem as plantas cadastrais e negociarem os valores a serem pagos por indenização. Não é à toa que o Prestes Maia coloca logo no começo do plano de avenidas um capítulo inteiro para falar sobre desapropriações. Ele faz uma recuperação, inclusive, do século XIX, da legislação internacional, porque já havia técnicos aparelhados dentro disso. O DESAP existe até hoje. A Aline Canuto hoje não é mais bolsista, ela é formada, faz mestrado comigo e está fazendo a história do DESAP. Está entendendo como é que os mecanismos desapropriatórios entram na cidade de São Paulo, quem são os técnicos. Nós descobrimos agora recentemente que temos mulheres peritas dentro do DESAP, é algo que também não tínhamos noção de quem são esses personagens. E nós chegamos em partes como esse plano, né? Isso aí é uma proposta, já depois que ele abandona o alargamento da Rua Timbiras, que cortaria bem ao centro da Praça da República e levaria, como ele fala inúmeras vezes, à demolição do Caetano de Campos, da Escola Normal, para a colocação do grande monumento à República. Quando nós olhamos para essa planta cadastral, nós vamos vendo aqui qual é o perímetro de alargamento que ele propõe, né? A área que ele ocupa é exatamente determinada pelo flanco lateral da Escola Normal, então ele traça, como disse o Tuma em páginas atrás, o bisturi do urbanista rasgou fundo, né, a antiga cidade, e nós conseguimos, a partir disso, algumas coisas que são muito legais. Lote por lote desapropriado, nós temos os valores pagos, quem são os proprietários, e agora, com o auxílio da Sabrina Fontenelle, que faz parte da nossa equipe, uma contribuição fabulosa, porque já fez uma tese de doutorado estudando essa área, nós temos 2 alunas da Escola da Cidade que estão recuperando o uso e ocupação desse solo. Nós estamos conseguindo descobrir o que é que tinha em São Paulo e que foi perdido e foi arrasado, e deu origem a outros tantos usos, considerados mais modernos, como o próprio Prestes Maia colocava. É curioso quando a gente olha para o Sara Brasil e faz, então, com que aquele mapa caiba dentro deste. E é mais curioso ainda quando a gente olha para um mapa contemporâneo e a gente consegue perceber esse tipo de cidade efetivada, né? Ou seja, foi um momento fundamental para isso acontecer. Como é que eu sei os valores pagos? Porque para cada lote nós temos um desenho no Departamento de Desapropriações que é parecido com esse. Então vocês vão ver que para a abertura da Avenida Ipiranga, o proprietário José Paulino Nogueira e outros, nesses 2 lotes com áreas tantas, recebeu tanto de desapropriação segundo os peritos da prefeitura. Algumas vezes tem litígio, quando há litígio muito grande, a gente está falando do Estado Novo, há uma sentença judicial, ele tem que receber, ele é retirado, e a gente vai conseguindo identificar, para todo esse percurso, todas essas plantas que compuseram a constituição dessa tecnocracia respaldada pelo próprio Estado Novo. Isso deve ter acontecido em todas as outras grandes capitais. Recentemente, conversando com a Virgínia Pontual, ela apontou isso para o Recife também, e é possível que outros departamentos de desapropriações tenham sido montados. Eu estou falando um pouco sobre São Paulo, que é a novidade que nós descobrimos nesses últimos tempos, né? Então, esses selos, eles são fundamentais desde o momento que nós começamos a trabalhar com a Sé. Eles nos davam as informações que, para a década de 1908 a 1913, nós conseguimos recuperar. O mesmo mecanismo desapropriatório foi aplicado em 39, 40, até 45 pelo Prestes Maia, ou seja, teve uma mudança legal, mas o mecanismo de arbítrio e regulagem não se perdeu. Quero mostrar algumas imagens para também não avançar, porque eu já falei demais. Mas vejam, como é que a gente pode olhar para essa cidade sem cair num lamento romântico, patrimonialista, mas podendo deixar claramente o que estava sendo feito. Essa imagem era uma imagem muito potente, porque ela é uma foto aérea dos anos 20, em que a gente vê aqui a Catedral da Sé em construção, parecendo uma ruína, o antigo palácio, a antiga Casa de Câmara e Cadeia, antigo palácio provincial,
a igreja de São Gonçalo aqui, e aqui atrás uma pracinha, que é a João Mendes, com a antiga Igreja dos Rosários, a Avenida Liberdade, o Caminho do Mar, o Palácio da Justiça, colocado ainda sem a Praça Clóvis, toda uma cidade muito densa. Conforme a gente vai decifrando essa imagem, nós vamos percebendo por onde esse plano passou. Quando a gente olha para essa imagem dos anos 50, a gente percebe o que foi colocado aqui. Então, ali atrás ficava o antigo Casa de Câmara e Cadeia, o antigo palácio, a Igreja dos Remédios, que não precisava ter sido demolida, porque ela ficava exatamente no canteiro central, mas a grande polêmica dela, o objeto de trabalho da canteiro central, ela era uma igreja vinculada, inclusive, a uma comunidade abolicionista, que desagradava intensamente ao Prestes Maia. Ela tinha sido arrolada pelo próprio Mário de Andrade como um dos primeiros templos a serem tombados pelo ISFAM logo nos seus primeiros anos. A igreja entra num litígio gigantesco com o poder central, com o próprio ISFAM, ela fica até 44 no meio da rua, literalmente, e o Prestes Maia demolindo o seu entorno porque ele queria erradicar. Ele podia ter modificado o traçado. Há inúmeras, inclusive, polêmicas do jornal, como nós localizamos, que o traçado poderia ter sido feito num outro momento. Mas ele vai adaptando ao longo dos anos 30 e 40 essa situação. Imagens de demolição também são raríssimas. Essas são as poucas imagens que foram feitas pelo BJ Duarte, que constam até do Melhoramento em São Paulo, seu livro Relatório de 45. A gente vê a igreja lá atrás. A gente tem aqui um documento do DESAP também mostrando essa ligação da passagem da grande área viária no meio da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. As plantas, inclusive, tentando fazer um tipo de análise, chanfrando os lotes laterais, quase um diradamento urbano mesmo, para poder acomodar essas funções, mas a igreja ainda pensada como um elemento a ser erradicado dentro das grandes concepções aí que o Prestes Maia vai deixando. Essas imagens vão nos revelando, inclusive, como tudo tinha sido demolido, a igreja estava ainda lá no meio do caminho, né? Curiosamente, o Prestes Maia faz exercícios muito simbólicos para preservar algumas coisas que ele considerava como elucidativas da cidade moderna. Então, a gente vai ter o edifício Columbus, na cabeceira de um dos seus grandes viadutos, que é o viaduto Dona Paulina, passando exatamente atrás. Mas ele vai poupar porque ele diz textualmente que era um edifício com as 4 faces projetadas, evitando as paredes cegas, e que era um elemento simbólico da cidade moderna, então ele não podia desaparecer, era quase como uma espécie de mostruário da cidade que ele queria implantar. Essa planta vinda da desapropriação nos mostra exatamente isso, a passagem do viaduto, que era aquela primeira interrogação que eu mostrei para vocês linhas atrás, e o edifício Columbus, do Rino Leve, mantido aqui. Ele vai desapropriar pedaços, vai deixar o edifício com uma área triangular, mas ele vai sair como uma espécie de mostruário dessa cidade nova. A mesma coisa ele faz com o edifício Ster, que eu tinha estudado no meu mestrado. Mudando o eixo do meio da Praça da República, ele passaria pelo terreno em que estava construído o edifício Ster. O edifício Ster também vai ser celebrado por ele como um edifício modelar, que evitava as paredes cegas, era símbolo da cidade moderna. Ajuda, inclusive, a grande manifestação em prol da manutenção da Escola Caetano de Campos, mas ele faz um exercício muito curioso, que é: vou alargar a Avenida Ipiranga, Epitácio Pessoa, entrar pela Avenida São Luís, não pela rua projetada que nós chamamos hoje de Basílio da Gama, para chegar lá na área da Sé. Essas áreas todas vão levando à descoberta de algo curioso, que é a possibilidade de replicar o mesmo mecanismo dessas maquetes que nós fizemos para a Sé para o plano Prestes Maia. Nesse momento, nós estamos aí com o Matheus Teixeira e com o próprio Armando, trabalhando em algumas áreas que nós consideramos que são fundamentais para a compreensão do plano Prestes Maia. Então, essas são, em primeira mão, algumas das prévias vistas que nós temos da material de arquivo do viaduto 9 de Julho. Nós estamos reconstruindo, inclusive, a possibilidade de ver tridimensionalmente a passagem do que seria o metrô, né, o metropolitano, a partir de trans, as áreas já previstas como estações que acabaram ficando isoladas, porque isso nunca foi implementado na cidade. O viaduto Dona Paulina também, em que nós hoje temos uma grande modificação espacial, porque eles também nunca acabaram se confrontando, e que vai chegar até o produto final dessa pesquisa, em começo de abril do ano que vem, com a reconstrução de alguns edifícios que foram perdidos, para que a gente possa ter ideia dessa dimensão da cidade que se esvaiu.
né? Então, a Igreja dos Remédios é um deles. Nós vamos ter também a Praça da República, a revista, a partir dessa quadra que foi sendo demolida pouco a pouco, a região do Vale do Parque Dom Pedro II e a região da ladeira onde ficava o Complexo dos Carmelitas. Com essas 6 áreas, né, que nós estamos montando, nós vamos conseguir permitir, inclusive, uma visualização de uma cidade que hoje é muito difícil de acessar e que ficou naturalizada, né? Essas imagens de época nos mostram uma cidade que hoje é completamente estranha aos nossos olhos contemporâneos, mas que, ao serem colocadas no mecanismo de reconstrução, com todas essas documentações sendo vistas numa base, inclusive, georreferenciada, nos leva a pensar o quanto isso tem um caráter, inclusive, de educação para o patrimônio e de desnaturalização do olhar para uma cidade que se autofagocita. Inúmeras fotografias temos encontrado do processo de demolição, mas elas são muito menores do que as da cidade celebrada como moderna e vencedora. Então, é um fundo documental também precioso que a prefeitura, nos últimos anos, tem disponibilizado, que a gente, de certa maneira, tem usado para reconstituir tudo isso que eu estou mostrando. E que, por fim, vai render ainda a possibilidade de inúmeras outras personalidades nos seus próprios trabalhos. Como eu disse, isso é um trabalho de equipe, é uma equipe bem grande. Eu fiz questão de colocar aqui a fotinho de cada um deles. Eu sou, de certa maneira, o pesquisador responsável, mas não estou fazendo isso sozinho, né? Eu conto com a Cristiane Gonçalves, com a Roseli Delbu, com a Sabrina Fontenelle, com o Luiz Fela, meu colega de departamento, coordenador, inclusive, do Laboratório de Humanidades Digitais, e todos esses bolsistas, né? De uma maneira ou de outra também, pesquisadores de treinamento técnico, serviços de terceiros que estão compondo com a gente essa grande incursão. Eu sei que eu me alonguei demais, mas era muita coisa para dar pouco de noção do que eu estou fazendo. E eu quero agradecer e dizer que o nosso site do grupo de pesquisa, o CAP, ele tem à disposição as monografias que estão sendo produzidas, as dissertações e mestrados, algumas fontes, os livros que nós temos organizados, de maneira que vocês possam ter acesso sem grandes burocracias aí, Brasil afora. Então, agradeço ao Rodrigo e deixo à disposição para a gente fazer perguntas. Fernando, obrigado pela conferência, né? Um repertório lindo de imagens e de certa forma, de reconstrução, né? De áreas da cidade de São Paulo que não estão mais diante dos nossos olhos, né? Muito, muito bonito o trabalho e parabéns a essa equipe enorme, aos alunos, o pessoal técnico que tá ajudando na formulação e no desenvolvimento do trabalho. Obrigado. E eu não vou fazer ainda nenhum comentário, eu passo já direto a palavra para quem quiser falar, basta ligar o microfone, pode, na verdade, peço só que faça o pedido de inscrição aqui pelo chat, né, para a gente poder saber quem é a pessoa e depois abre o microfone e a câmera e pode perguntar diretamente para o Fernando. Temos alguém? Rodrigo, sou eu, sou o Xará. Olá, Rodrigo, tudo bem? Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. Que maravilha a pesquisa, hein? Puxa vida. Obrigado. Parabéns para você, para a equipe toda. É um trabalho lindíssimo, com fôlego de tirar o chapéu mesmo. E também parabéns pela apresentação em tão curto tempo, de um material tão vasto e tão amplo, né? Parabéns. Obrigado. É bom, muito bom te ouvir. Eu vou fazer uma pergunta muito breve, mas, de algum modo, trazendo para um interesse particular, porque logo no começo você falou sobre esse sentido pejorativo para o termo barroco, lá no começo da exposição. Isso. E é curioso pensar que aí na década de 30 para a década de 40, toda essa visão dos modernos sobre o barroco vai mudar, não só para discutir história, historiografia, lá desses objetos remanescentes do século XVIII, mas também para legitimar muitas teorias, postulados, manifestos de arte, de arquitetura e também de cidade. Então, eu achei interessante, já que você começou falando, alertando para esse valor depreciativo do termo, e como, nesse momento aí da sua pesquisa fundamental dos anos 30, do século XX, isso vai mudar. Aí eu queria saber se houve, na sua pesquisa, já algum relato, algum documento, alguma discussão que
que já sinalizasse essa mudança epistemológica também ali dentro do processo em São Paulo. A gente sabe que isso começou primeiro lá no Rio com o Lúcio Costa. E aí eu queria saber se vocês têm alguma coisa aí também em São Paulo já nesse sentido. Fernando, deixa eu só te fazer uma pergunta. Nós temos duas outras, por enquanto, né, solicitações de pergunta. Você quer responder diretamente cada uma ou fazemos algumas e responde em bloco? O que você prefere? Acho que em bloco dá mais oportunidade, né, para todo mundo. Então tá bom. Então perguntas, total? Por enquanto temos 4. Então eu passo primeiro para o Mancha. Tá. Bom, boa noite já a todo mundo. Bom, como falou o Rodrigo, seu trabalho me deixou maravilhado, Fernando. Achei assim muito rico e um olhar inovador também sobre a história paulistana. Acho que esse viés de buscar verificar como a cidade é construída, com um zoom que vai até o lote, vai até o edifício, né? E como interagem tanto história do urbanismo quanto história urbana propriamente, né? E, enfim, então gostei muito, muito mesmo, e acho que, enfim, você conseguiu montar também um trabalho de equipe que não é fácil, né? E me parece com uma fecundidade, né, uma fertilidade enorme, né? Então, realmente reitero também meus parabéns a você e a todo o pessoal que você está coordenando e que estão pesquisando também e trazendo uma contribuição, acho que realmente nova à história da cidade de São Paulo. E tanto ao seu urbanismo quanto à sua cidade propriamente, como arquitetura. Eu queria só uma pergunta. O Prestes Maia sempre teve uma tertúlia com o Luiz Saia, mais do que tertúlia, de certa maneira, desde que Saia foi aluno do Prestes Maia, que por algumas vezes teve que ouvir nas aulas da Politécnica, senhor Saia, Saia, né? Que era inquirido de maneira, segundo alguns relatos, não muito cordial, mas a par isso havia um entrevero entre os dois por conta de concepções distintas em relação ao que conservar na cidade, o que preservar, né? O que demolir, né? E o que construir, né? Vocês têm alguma referência a isso em particular? Eu pergunto porque, quando fiz a pesquisa sobre o Saia, a perspectiva da pesquisa era bem mais panorâmica e isso aparecia como uma questão interessante, tal, mas eu nunca corri atrás, né? Mas me parece que, a partir do teu levantamento, tal, acredito que, de alguma maneira, haja, enfim, esbarre, né, nesse conflito, disputa entre o Prestes Maia, prefeito, e o Saia numa posição importante, porque ele era o responsável pelo Instituto do Patrimônio Histórico em São Paulo, né? Então, e ele chegou a se posicionar claramente em algumas situações, até de maneira bastante corajosa, poderíamos dizer, enfrentando, enfim, os demolidores, né? Como no caso do Largo da Memória, né? Enfim. Mas é isso. Parabéns, Fernando. Muito legal o trabalho de vocês. Muito legal mesmo. Obrigado, Mancha. Obrigado, Mancha. Eu passo agora para a pergunta à Estela. Será que ela conseguiu? O som dela está desligado. Então eu passo para a Cristina. Depois a gente volta com a Estela. Tem que avisá-la.
a gente conseguiria, né, tirar. Conseguimos, é possível nós fazermos isso. Mas a Cristina já pode Rodrigo, fazer. eu abro e você fecha, deixa aberto. Bom, pronto. Então, pronto. Abrindo e você vai, clica em cima e fecha. Tá bom, então, pode fazer. Tá bom? Bom, olha, em primeiro lugar, eu acho que eu repetiria tudo que os colegas anteriores falaram. Eu fiquei extasiada com a sua apresentação, não só com o tamanho da pesquisa, mas a densidade e a forma de apresentação que acho que eu nunca na vida vou conseguir chegar nem aos pés disso daí. Seria impossível chegar nisso, mas realmente tem uma equipe e tem um conhecimento que vai muito além daquilo que eu tenho para esse tipo de coisa. Mas eu queria primeiro fazer uma pequena observação. Como criança e depois jovem, nos anos 50, São Paulo sempre me foi apresentada, inclusive pelo meu pai, que trabalhava na prefeitura, exatamente no departamento de urbanismo, como cidade canteiro de obras. Quer dizer, até hoje eu vejo São Paulo assim. E o teu trabalho mostra exatamente isso, né? Quer dizer, uma cidade não só canteiro de obras, mas errante. Quer dizer, ela vai se deslocando do centro para Paulista, Augustas intermediárias e depois a Berrini, enfim. Uma cidade que me lembra muito uma concepção que o Darcy Ribeiro falou dos índios, que assim que enchia de muita barata, de baratas o lugar onde eles estavam, eles se mudavam, né? E a sensação que eu tinha um pouco de São Paulo era isso. Eu tive também não sei nem se isso é privilégio, mas de qualquer jeito, eu vi uma grande transformação na Paulista, que começou muito por os anos 1965, levando o filho passear de carrinho, né? Os casarões caindo, o próprio passeio diminuindo para aumentar o leito carroçável e eu achando aquilo muito correto. Ora, esses casarões não servem para escritórios, a turma toda está se mudando para o Morumbi, é muito certo que se façam prédios. Então, eu queria o quanto que essa forma de atuar em São Paulo, que teve uma marca muito grande, já anterior, mas muito forte com o Prestes Maia, marcou essa concepção da cidade canteiro de obras, né? Que se alargou depois para a Avenida Faria Lima, que tinha uma ruazinha tão pequenininha, tinha um hospício no final da Iguatemi, que também desapareceu. Enfim, quer dizer, é uma coisa incrível a quantidade de coisas que desaparecem e essa poeira, né, que depois é rebaixada com asfalto e essa modificação. Então, se é mais ou menos dessa época e se é alguma coisa que é, enfim, só da minha imaginação ou persiste. Mas em relação à tua pesquisa, isso aqui é um comentário mais ou menos lateral, mas que me pega muito essa imagem de São Paulo. A outra que eu queria te perguntar, e que aí é muito em relação à tua pesquisa, o quanto você vai conseguir cruzar aquilo que você disse, essas intervenções urbanísticas com a história social, com aqueles todos que foram retirados. O que foi essa limpeza? Quem saiu de lá? Dá para fazer essa pesquisa? Você tem uma equipe grande, é verdade, mas você também está fazendo um trabalho que tem uma escala enorme, né? Quer dizer, não é só uma praça, é praticamente uma grande parte da cidade. É possível realmente cruzar a história social com esse tipo de trabalho que você está fazendo? Como é que você acha que daria para fazer? Ou seja, encontrar as pessoas. É isso, tá bom? Obrigada. Obrigado, Estela. Então, eu passo para a Cristina e depois a gente fecha esse primeiro bloco e já temos outras anotadas aqui. Alô, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Olá. Boa noite, Fernando. Estela, que faz tempo que não vejo, mas... sem dúvida, é uma belíssima pesquisa que você está desenvolvendo, Fernando.
E você já tinha começado a me contar sobre ela, eu já estava muito curiosa a pandemia nos interrompeu. Eu tenho duas sugestões, né, que talvez, e que isso depois a gente pode conversar com mais calma. Eu entendo que você está procurando entender como foram as decisões do Prestes Maia, percorrendo as decisões do Prestes Maia para a definição do plano de avenidas, e está se detendo no perímetro de radiação. Eu tenho duas sugestões para isso. Eu acho que é impossível você olhar o perímetro de radiação sem olhar as radiais. As decisões estão amarradas ali. Eu acho que você vai precisar entender de que forma que ele organizou esse conjunto. Ele não é isolado. O perímetro de radiação, apesar de que o perímetro de radiação ter uma referência e ele identifica, ele faz essas referências tanto ao Vitor da Silva Freire, como todos os estudos que ele fez por Lua Sintra, ou seja, não é alguma coisa que a paternidade é só dele. O restante do plano de avenidas, apesar de já estar indicado nos estudos dele com o Lua Sintra, são muito mais decisões que ele vai tomando e que vão ser extremamente importantes. Eu acho que é muito mais importante no plano de avenidas as radiais do que o perímetro de radiação. Então, eu acho que você precisaria entender, porque é um conjunto articulado. Isso é a primeira indicação. A outra indicação, que também é interessante, é que, sem dúvida, a Câmara estava calada. E ele abre o relatório, né, dos melhoramentos dizendo exatamente disso, que foi possível fazer o plano porque a Câmara estava calada, porque não havia oposição. Mas não é verdade. Na verdade, havia oposição e ele dialogava intensamente com a Sociedade Amigos da Cidade. E ali também você vai encontrar alguns elementos interessantes de debate sobre o que estavam acontecendo em São Paulo, inclusive das obras que estavam sendo realizadas. Então, eu acho que é interessante também fazer uma pesquisa nesses arquivos, porque você vai ter ali, era uma elite, né? Era a elite que era a sociedade, era ela que, de uma certa forma, fazia essa ponte entre o Prestes Maia e as reivindicações da população, que chegavam até a sociedade. Enfim, então ali você tem também um elemento bastante interessante para consultar, para entender qual foi esse jogo, que deve ter sido, de fato, interessantíssimo, porque foi o período em que se fez em São Paulo que não se fazia de maneira nenhuma. Você está mostrando isso com muita clareza, inclusive revelando novas fontes. Minha admiração enorme pela pesquisa é isso, porque isso nos abre novas frentes, nos abre novas formas de entender esses processos e de uma forma muito, muito cuidadosa, com muitos elementos. Você está com uma equipe maravilhosa. Então, parabéns, sem dúvida, mas acho que tem algumas coisas interessantes aí para você explorar. E agora, eu, de fato, queria insistir nessa questão de não olhar o perímetro de radiação de uma forma isolada, porque ele não é isolado, de maneira nenhuma. Então, as decisões do perímetro estão relacionadas com todo o conjunto do que ele chama de plano de avenidas, né? Então, é isso, Fernando. Mas parabéns. Estou com muita vontade de dialogar mais com a sua equipe. Um beijo. Obrigado, Cristina. Fernando, então agora você responde esse bloco e depois a gente dá sequência nas demais, tá bom? Sem dúvida. Nossa, muito obrigado pelos elogios, pelos comentários. Eu tinha certeza que eu ia sair daqui com coisas para pensar, para amadurecer, já estou fervilhando. Então, eu vou na ordem, que eu acho que eu não me perco. Rodrigo Bastos, né? Porque temos o Rodrigo chefe aqui. O dia que eu li esse texto do Dom Duarte Leopoldo, dizendo que a igreja era barroca, ela tinha que ser demolida, eu fiquei extremamente surpreso, porque eu nunca tinha encontrado nenhum documento oficial
da Cúria Metropolitana de São Paulo falando explicitamente isso. E ele vai aplicar essa mesma definição para algumas outras igrejas que vão ser demolidas. A Igreja do Rosário, além de ser de memória negra, também vai ser considerada barroca, acachapada, precisava sair. Quando a gente chega nos anos 30, a Cristiane Gonçalves talvez saiba responder isso melhor. Quando a gente começa a estudar a Igreja do Rosário, né, a gente começa a olhar e pensa assim, mas ela era o território da memória negra em São Paulo. Quando a gente vai para a Igreja dos Remédios, lá na Praça João Mendes, a gente se depara com coisas que são inacreditáveis. Primeira delas, o Mário de Andrade faz a listagem, coloca ela logo no começo como uma das igrejas de importância, e ele faz uma citação interessante que não é pela forma arquitetônica apenas, porque ela era a única igreja, segundo ele coloca, que tinha azulejaria portuguesa importada no final do 18 para o 19 na cidade de São Paulo. Era a única, estava intacta, inclusive. E também porque ela era um ponto de resistência abolicionista, importantíssimo, ele coloca vários nomes e tal. O Mário e o Prestes Maia eram inimigos. A gente sabe, analisando claramente, eu acabei de dar um curso para a Casa Mário de Andrade, falando sobre o Mário de Andrade e a casa do Mário de Andrade, mas acabei cruzando uma coisa com a outra. Uma das primeiras leis, um dos primeiros decretos de exoneração de funcionalismo que é feito pelo Prestes Maia prefeito é o do Mário de Andrade. Ele encerra a permanência do Mário no Departamento de Cultura, né, junto com o Paulo Duarte. O Mário de Andrade fica em São Paulo ainda um tempo, começa a se envolver com as questões ligadas ao SFAM, e ele acaba indo embora para o Rio de Janeiro. Ele diz isso em material que a gente tem encontrado hoje de posse do IEB, de que ele não era bem visto em São Paulo por conta da prefeitura do Prestes Maia. Ele foi perseguido. Então é muito curioso. É muito curioso a gente olhar para isso e perceber essa situação. Trabalhando ainda, tá? Porque quando a estrutura do discurso barroco, do discurso primitivo, quinhentista, vai entrando na cidade, né, dentro da própria preservação, o artífice principal do anteprojeto, que estava ligado à Prefeitura de São Paulo, era perseguido pelo prefeito. Então, é muito curioso que na documentação paulista não aparece tanta celebração. Fica sempre muito reiterado o pedido de desculpas do Mário de Andrade para o Rodrigo Melo Franco de Andrade, dizendo, não temos nada tão opulento, não temos. É uma coisa até irritante de tanto que pedem desculpa. Mas há esse bastidor. Eu aproveito para fazer um outro tipo de alerta. Neste mesmo período, com a demolição do Complexo dos Carmelitas, eles vão construir um complexo novo, num terreno que era uma chácara que eles têm ali na Bela Vista, que é neocolonial. Enorme, está lá até hoje, projeto do Georg Prizirembel. Então é curioso pensar, né, que a igreja foi limada na década de 20, ainda antes da prefeitura do Prestes Maia, porque ela era barroca, porque ela atrapalhava o progresso, porque ela estava no meio da rua, né, no caso dos carmelitas, mas nos anos 30 para 40 eles constroem uma neocolonial com elementos barrocos latino-americanos. Quer dizer, a documentação arquitetônica barroca não é preservada, mas o neobarroco, o neocolonial é usado para refazer aquilo, né? E o Prestes Maia coloca isso lá no Melhoramento de São Paulo como um símbolo de progresso. Então, eu acho que ele encampa um pouco essa ideia de que tinha uma forma igreja funcionando, mas os bastidores completamente do Serviço do Patrimônio são terríveis. E aí eu acho que eu pego o gancho para falar para o Mancha, assim, agradecer demais teus elogios, tuas colocações. Fico feliz, é um trabalho que está dando um desespero agora, quando a gente vai chegando na fase de fechar, porque a pandemia fechou os meus arquivos todos. A gente achou material super legal, que é necessário para fazer essas maquetes dentro do IEB, dentro do Museu da Casa Brasileira, em lugares inacreditáveis, mas não dá para ir. Tive que pedir prorrogação de prazo, vamos tentar fazer. Mas então, Mancha, o Luiz Saia me parece que entra dentro do espírito do SFAM, com a saída do Mário, meio escorraçado, e como chefe principal das atitudes, nesse espírito de enfrentamento ao Prestes Maia. O diálogo vai ser muito difícil. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar a filha única do Prestes Maia o ano passado. Foi uma entrevista extremamente elucidativa, embora ela tenha nascido em 45. Ela não acompanhou o Prestes Maia, primeiro prefeito. Ela conhece de ouvir falar pela mãe, pelo pouco que o pai dela falava, mas ela nos contou um pouco de quem era esse grupo que circulava em torno dele, e foi assustador o que ela acabou trazendo. Então, eu não sei te dizer
efetivamente, além disso que eu acabei descobrindo, se há alguma relação mais explícita de enfrentamento. A Cristiane está aí, se ela quiser responder isso, eu acho que ela poderia até complementar. Temos, Cristiane, alguma notícia do Luiz Saia brigando com o Prestes Maia mais intensamente, assim? Onde você está? Será que ela saiu? Não tenho, não vou conseguir avançar muito. É um pouco o que o Atica explicou. Na hora que a gente engrenar com essa documentação que está mais escondida, né? Aconteceu que a Terra parou, os arquivos fecharam, então eu ainda estou um pouco na bibliografia mais conhecida mesmo. Salvo um artigo que a gente recuperou da primeira revista do SFAM, que fala um pouquinho da Igreja dos Remédios, mas não dessas ligações aí perigosas e ainda ocultas, pesquisas mais sistemáticas, eu não tenho muito ainda a acrescentar. Mas é um gancho para nós, com certeza. Obrigado, Cris. A gente descobrindo, eu te conto, Mancha, agora fiquei curioso também em escarafunchar um pouco mais isso. Vou tentar olhar umas coisas aqui que a gente tem. Stella, obrigado. Fico feliz em poder dialogar com você. A gente tem falado tanto nos últimos tempos, para mim é tão gostoso isso. No segundo semestre, eu vou fazer propaganda. Nós vamos ter um livro novo lançado pelo meu grupo, que é baseado numa disciplina de pós-graduação que eu ministro, que vai se chamar Intérpretes da Cidade. E a Stella foi entrevistada pelos meus alunos e fez um depoimento muito bonito. Então, em breve teremos a Stella contando coisas da sua formação enquanto paulistana, enquanto professora da Unicamp. Não percam, vai ser muito legal. E aí eu me lembro que você tinha falado mesmo da imagem da cidade canteiro na entrevista. E essa imagem, ela é potente em São Paulo. E eu tenho uma hipótese para isso. Eu tenho uma aluna agora, a Geórgia, que estudou parte do que a gente levantou de material, mas ela está escrevendo um projeto de IC muito bonito. Ela descobriu que, com a promulgação da lei do inquilinato em 42, houve um processo de demolição de áreas que não estavam embutidas no plano de avenidas por proprietários que não queriam mais alugar. E eles começaram a gerar uma discussão enorme que foi chamada de crise da moradia paulistana. Eu fui até reler coisas da professora Maria Ruth, e ela até sinaliza um pouco isso, mas foi curioso demais a gente olhar para alguns jornais, que eram jornais que não circulavam tanto nos nossos arquivos físicos. E o Prestes Maia, quando sai da prefeitura em 45, ele é convocado a se explicar por ter feito a demolição em massa das casas populares. E aí ele fala, não era bem assim, eu não tive culpa. E quando ele vai aprontando isso, surgem também nos jornais uma discussão muito curiosa que é: a cidade de São Paulo introjetou para si a ideia de que demolir era a possibilidade de fazer especulação imobiliária. Então, a ideia de canteiro, pós-Prestes Maia, com essa potência que ele teve de implantação do plano de avenidas, gerou na elite pensante, na elite econômica, a ideia, para se defender do próprio lei do inquilinato, a especulação, abrir loteamento, demolir antigas áreas para poder lotear e desmembrar lotes. A Geórgia está fazendo uma monografia de conclusão de curso dela sobre isso. E para a gente tem sido incrível, porque ela também foi a responsável por responder a tua segunda colocação. Eu vou conseguir chegar na face das pessoas, curiosamente, para 60%, 70% do plano de avenidas eu vou. Porque conseguindo descobrir os proprietários, que eram os donos desses cortiços, eu consigo descobrir se aquilo era um cortiço. E aí eu consigo descobrir, cruzando outros documentos, se houve manifestação, petição na Câmara, e se houve também nos próprios endereços que aparecem como desapropriados, reclamações nos jornais. Algo muito curioso é que ao longo do plano de avenidas vai aparecendo muita gente reclamando das demolições, então a gente consegue ter uma certa fisionomia. A gente sabe quem são os proprietários de terra, que já é algo inédito, a gente não saberia, né? Era muito difícil de fazer, e a gente, para algumas áreas muito densas, sim. Então, uma das hipóteses, por que é que a Rua Maria Paula ela é aberta até entroncar e passar por cima do que vem a ser a Avenida 9 de Julho? Porque naquele território do Bexiga, nós temos uma área muito grande de casas de aluguel, chamadas de cortiço, casas operárias, vilas rentistas, muitas. Ele não
poderia ter mudado o traçado mais para baixo, mais para cima, ele poderia ter usado o viaduto São Francisco, como ele mesmo enuncia, mas na definição mais precisa do plano, é curioso pensar que aquela área era uma área visada por ele. Olhando para o mapa do Sara Brasil, que a gente viu todo desenhado, ele está fazendo milhões de exercícios de como eliminar algumas quadras, casas que você percebe pela própria conformação que eram de pessoas de baixa renda. E quando você olha para o território de Santa Ifigênia, que é objeto de pesquisa de um outro garoto do grupo, e que é a área que para a gente ainda é mais hermética, a gente está tentando levantar agora se os hotéis de alta rotatividade, que num determinado momento a imprensa traz como existentes, eram exatamente confluência desta área em que ele está passando o seu plano de avenidas. A preocupação por trazer voz, rosto, nome dessas pessoas é fundamental. Afinal de contas, eu estou formando historiadores, né, estrito sensu também, que estão colaborando com a história da cidade, mas para eles é uma formação fundamental, né? Então, vamos ver quanto a gente consegue. Mas a gente já tem várias listagens legais aqui para mostrar, e acho que a exposição, que infelizmente vai ter que ser feita agora todo em meio virtual, porque nós tínhamos uma parceria muito legal com uma instituição de São Paulo, que estava interessadíssima em fazer, a gente não vai conseguir fazer. Então a gente teve um balde de água fria, estamos reinventando aí para ser mais online. Vamos ver o que sair daí. Mas obrigado, foi uma pergunta muito legal de pensar sobre. Cristina, maravilhoso. Você já tinha me falado, quando a gente convidou você para nos dar uma palestra, né, esse ano, que acabou não acontecendo, sobre a tua tese, que era importante olhar para a Sociedade Amigos da Cidade. Aí eu fui fazer um pouco essa tarefa, recuperei a tese da Ana Baroni, fui ler outras coisas, e é fundamental mesmo. O Prestes Maia foi sabatinado algumas vezes pelos intelectuais, né, e pela elite. Então tem um embate de fato. Ele ganhava plenos poderes, mas ele era confrontado. E o Anhaya Mello aí fica como antípoda muito claramente colocada. É muito legal pensar isso. Agora, eu acho que você me alertou por uma coisa que é muito bacana. É impossível pensar mesmo o perímetro de radiação sem pensar, sobretudo, os entroncamentos com as radiais. E eu estou me lembrando agora, e quando a gente desarquivou no DESAP todos os atos que deram origem a essas plantas que a gente está compulsando, manipulando, a Aline, que foi a responsável por fazer isso, porque o DESAP é um lugar muito difícil de chegar. Eu tentei pessoalmente, outros colegas tentaram. A única pessoa que conseguiu penetrar e ganhou até uma mesa de estagiária para ficar lá um mês foi ela. Ela ganhou, né, a permissão de copiar também todo o material das perimetrais e radiais, porque eles estão todos ligados, até como lei. Os atos estão todos com a numeração subsequente. Então, a gente tem esse material e eu acho que a gente vai precisar dar uma olhadinha assim, porque é impossível mesmo pensar, sobretudo o sistema Y, que eu acho que é o que está mais entroncado com o perímetro nas suas sobreposições entre cruzamentos. Mas a gente vai dar uma olhada nisso e depois eu vou te procurar, a gente vai fazer uma reunião que nem essa, no Zoom, porque está na hora de conversarmos contigo mesmo. Mas obrigado também. Acho que respondi as 4, Rodrigo. A primeira pergunta eu vou ler, porque ela escreveu, então, para registrar, né, no áudio, foi feita a pergunta pela Sandra Pantaleão. Como foi a transição entre o poder da Igreja e a atuação do Estado efetivamente neste processo de remoções? É essa a pergunta. Aí eu já passo para o George fazer uma. A Malu Freitas também pediu para fazer uma pergunta, então na sequência do George ela pode fazer. E a Maribel, ela fez um comentário, não sei se ela quer fazer alguma consideração no áudio, até para registrar, em relação ao que ela colocou aqui. Então, primeiro para o George. Oi, boa noite a todos e todas. Fernando, sempre um prazer imenso escutá-lo e aproveitar e parabenizar mais uma vez pela sua pesquisa e mais ainda pela sua capacidade de coordenar e liderar com generosidade, né? Admiro muito isso, o trabalho colaborativo e como você faz isso de maneira super produtiva, é um exemplo para todos nós. Você que é inspirador, Jorge. Enfim, eu tinha anotado aqui uma questão, mas que acaba dialogando com falas que a Estela, o Mancha, os colegas já colocaram, mas era muito interessado nisso, Fernando, na possibilidade de pensar uma história das demolições que desnaturaliza, sabe? Até pensando numa perspectiva mais teórico-conceitual, né? E aí entendendo que esse momento, em especial, que se coloca mesmo, né, o evento para acontecer que dramatiza, acelera
E aí os interesses se movem porque, enfim, ou para defender, ou para acelerar, para colocar abaixo, né? E aí a gente vê com muita... se exacerbam, né, esses interesses, os embates. Inclusive, algumas questões que me interessam de perto, até para entender assim, palavras e conceitos que são mobilizados, né, para tentar valorar ou desvalorizar, inclusive, né, determinados objetos arquitetônicos, que aí eu ia até dizer assim, que poderiam levar à patrimonialização. Mas eu lembro sempre da tua advertência, né, para a gente não patrimonializar de maneira retrospectiva, né, entendemos como campo de embates, inclusive, né, alguns deles que, lembrando até da sede de Salvador, né, vou sair do caso de São Paulo, mas que escapa do JJCA para ali nos anos 10 ainda, quando vai ser retomada no final dos anos 20, tem inclusive uma mobilização mais nacional, né, intelectuais assinam listas em defesa, o próprio Maria Andrade, né, comenta, enfim, mas ela acaba sendo demolida em 33, né, mas isso já em outro contexto que leva, inclusive, a pensar de outra maneira esse acervo da cidade antiga que chega ao século XX, que está em áreas aí de muitos interesses de disputa, né? Enfim, a gente podia entrar na própria questão das resistências populares também. Mas era, assim, no meio das muitas discussões que esse material imenso que você tem, o que é que você já tem visto nesses sentidos, assim, desses embates mais específicos, enfim, da própria construção dos valores do que era essa cidade antiga brasileira, né? Que depois vai ficar sendo chamada de cidade... que depois não, nesse momento, né, vai começar a virar uma certa homogeneidade de leitura do que seria a cidade colonial, né? E as disputas em torno disso, né? O que você já tem visto em meio a esses muitos casos de disputa aí dessas transformações de São Paulo. Obrigado. Obrigado, Jorge. Agora a Malu Freitas, que pediu para falar também. Oi, Fernando. Olá, gente. Bem, vou nem fazer elogios, né? Sempre você sabe como tu é um mestre para mim. Acho que a tua pesquisa tá linda, assim, do jeito que você só apresentou uma parte aqui para a gente em Recife em fevereiro. Se tiver um ruído, é porque a minha menina tá aqui do lado e não tem como deixar ela estar comigo agora. A minha pergunta é mais ou menos naquele sentido, assim, porque o que eu fiz aqui em Recife era na questão... Ana, por favor. Na questão da materialidade, né? Mostra ela, cadê ela? Ela quer que desenhe um gatinho. Gato. Aqui. Desculpa. Isso é vida real. É muito legal. Então, era perguntar materialidade, né? Porque na dissertação de mestrado de Guilana Navlavsky, ela fala que até a década de 30 existe no levantamento de aprovação da prefeitura vários prédios ainda em taipa. Vários. Assim, a porcentagem é muito grande assim, em relação às arquiteturas em alvenaria ou em concreto, né? Dá para ver que na hora da intervenção das obras do Prestes Maia, o concreto armado é dominante, né? Já é meio que comum já. Mas eu queria saber mais em relação às obras da Sé mesmo, aquelas primeiras intervenções que perpassam desde o período imperial até o período do início da República. A materialidade, assim, se vocês conseguiram levantar isso. Sim. E se existe resquício, né? Existe a fundação embaixo da Praça da Sé, por exemplo, da antiga Sé? Existe, será que dá para fazer uma arqueologia dessa, da gente descobrir essa cidade, mais ou menos que se tentou fazer aqui em Recife, quando esteve no bairro do Recife, tem alguns resquícios de algumas portas, né? Que foram demolidas também nesse período do início da República aqui, né? E é isso. Legal. A Maribel quer fazer o comentário ou não precisa? Eu não sei, eu não estou vendo mais ela aqui. Ela está aqui sim. Ok. Não, vou aproveitar. Já que você me chamou para o ringue, eu vou aproveitar. Bom, boa noite a todos. Fernando, fiquei encantada com a pesquisa. O meu comentário é que quando eu era criança, lá em Santiago de Chile, tinha uma enciclopédia Mampato, que era uma coisa que os meus pais compravam, um conhecer da vida, e tinha uma imagem que eu me lembro muito bem, que era assim, uma charge de camadas sobrepostas da história. E aí, quando você foi contando, desvendando a tua pesquisa, eu me lembrei disso e fiquei assim, uau, ele é um arqueólogo.
Fiquei muito feliz com isso. Mas o que eu vou aproveitar também para comentar contigo é que eu também achei interessante, e uma questão que eu conversei muito com o Ricardo hoje de manhã, é que às vezes as pesquisas elas têm vida própria e elas também tomam rumos que estão um pouco além das nossas possibilidades e capacidades. Então, acho que o legal da grande equipe é você botar a pesquisa na rua para que ela siga sozinha, ela cresça e vá, ande com as suas próprias pernas, que você não vai dar conta de todas as possibilidades incríveis que a tua pesquisa propõe. É isso. Obrigada. Fernando, posso eu fazer uma colocação? Claro. Então tá bom. Aí é mais curiosidade, tá? Na época em que eu fazia o mestrado lá na Unicamp, estudando no Ribeirão Preto, o Marcos Tonhon, ele, logo no início, né, em conversas com ele me apresentou ali, eu não vou saber maiores detalhes, mas ele me apresentou um possível caminho de investigação que seria feito para Ribeirão a partir da experiência dele na Itália, e ele, se eu não estou enganado, fez a referência a Saverio Muratori, acho que é isso, que foi um professor em Veneza, e que fez um trabalho, vou usar aqui uma expressão que pode ser a mais absurda possível, mas que tinha um pouco algo de um descascar a cidade a partir das diversas formas de produção cartográfica dela para compreender como é que ela se desenvolveu historicamente no tempo. E aí, por isso, a curiosidade. O trabalho tem alguma coisa, você deve certamente conhecer mais profundamente, de forma mais profunda essa pesquisa que foi feita lá. O seu trabalho tem alguma coisa que dialoga com isso? Ele chega nisso também? E acho que agora você pode responder esse bloco. Legal. Bem, quero agradecer de novo, super legal, oportunidade de falar. Bem, olha, Jorge Dantas, o HC-URB é uma inspiração para nós, né? Vocês trabalham em grupo há 20 anos, 22 anos eu conheci esse rapaz, a gente se conheceu numa jornada da SBPC em Natal, quando eu fui para lá, ele estava expondo do meu lado, nós ficamos amigos, nunca mais nos largamos. E o HC-URB, né, na condição da Ângela, também a sua agora nos últimos anos, é inspirador para nós, a gente sempre fala isso, a maneira como vocês organizam produtos, escrevem, a gente está engatinhando ainda, mas tem sido legal. É trabalhoso, né? Ainda mais porque o nosso campus está lá no final da Via Dutra, quase no Rio de Janeiro, tô brincando, mas é difícil, é uma manifestação de deslocamento muito grande. E agora, né, há 5 meses, estamos todos trabalhando remotamente. Nunca mais vi ninguém, a não ser pela telinha, mas tem rendido, tem sido muito legal. Mas você coloca 2 coisas que para mim são muito interessantes. Logo após a carta do Dom Duarte Leopoldo, publicada lá no começo de 1906, né, por volta disso, logo que ele chega a São Paulo, e a gente descobriu, e a Aline usou isso na monografia dela, algumas pessoas escreveram para o jornal reclamando da demolição que estava sendo pleiteada para a Igreja da Sé em São Paulo. E eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava que eu fosse ver algo desse calibre no jornal de grande circulação. Era uma mulher, inclusive, assinando, dizendo que era um absurdo, a gente ainda está querendo demolir coisas, sendo que documentos antigos de forma arquitetônica na Europa, né, sempre esse olhar estrangeiro, ou apontamento de uma referência, de certa maneira, validadora, já havia uma outra percepção. Há uma outra carta, publicada na mesma ocasião, que se coloca como uma espécie de discussão avant la lettre da preservação. Ela não está pleiteando nenhum instrumento de preservação, mas ela apela para uma situação tão engraçada de que, assim, os protestantes gostam das suas igrejas e vão aos seus templos, e zelam por eles. Os católicos estão tão desregrados vida fora que não têm coragem de guardar os seus templos. É uma discussão curiosa de se pensar. Ela está, de certa maneira, torcendo os argumentos, mas aponta para um caminho de preservação. Quando a gente chega nos anos 30, algo que é muito incômodo para nós, e a Patrícia Costa é a menina que está fazendo essa pesquisa sobre a recepção do plano de avenidas na imprensa paulistana,
grande parte, e isso é uma coisa que a gente tem comprovadamente agora aliançado, o Prestes Maia, quando escreve Melhoramento em São Paulo em 45, a gente chama de livro relatório, né, prestação de contas dele, grande parte dos elogios que ele coloca às obras feitas no próprio livro apareceram na imprensa desde que ele assumiu a prefeitura. É extremamente difícil encontrar críticas. As críticas começam a aparecer em 42 com esse problema da carestia da habitação e a demolição dos edifícios todos, moradia. Depois que ele sai da prefeitura, então ele é super depreciado, mas ele é extremamente laudado nesses primeiros anos de prefeitura. E isso é muito incômodo. A gente conseguiu encontrar nos jornais étnicos, que estão na hemeroteca, críticas mais profundas, porque aí as pessoas, de certa maneira, estão escrevendo num outro idioma, embora ele lesse qualquer coisa, né? Quando a Avenida tem todos os idiomas possíveis daquele grande momento, ele estava recebendo umas puxadas de orelha, mas ainda são indícios. A gente ainda não tem nenhum tipo de suporte mais denso que nos permita falar de uma celebração da cidade antiga. É esse ideário quase compactuado de que é arruinar, é progredir, por onde eu comecei a falar hoje. A gente quer encontrar, né? Para o Dom Duarte Leopoldo nascer, a gente encontrou. Para o Prestes Maia ainda não surgiu, mas deve ter também. A gente está encontrando algumas críticas que estão no sentido da vida material mesmo, né? Da sobrevivência, não ainda no sentido mais elaborado do patrimônio, talvez, né? Isso é uma questão a ficar de olho sempre. Teve uma pergunta também, né? Não lembro quem fez, foi pelo chat, perguntando quando é que essa ligação entre igreja e Estado, de certa maneira, nas desapropriações, ela avança. É legal pensar isso. A gente sabe que após o processo e o grande acordo de 1913, com a compactuação que o adro da igreja ia ser a praça da Sé propriamente dito, ponto, as desapropriações avolumaram-se extremamente em São Paulo. A gente vai ter já nos anos 20 para os anos 30 uma grande negociação para a demolição do que vem a se constituir como Praça Clóvis, Bevilacqua. Depois a gente vai ter para a própria área ao redor do que a gente conhece hoje como Vale do Anhangabaú. A gente vai ter uma sequência de outras ações. São ações que estão muito mais no campo civil, né? Não religioso. Mas, quando a Igreja dos Remédios era demolida, há um acordo que é a doação de uma outra área equivalente para essa Igreja do Cambuci. Teve um processo, foi ajuizado isso. No Cambuci, então eles recebem uma área lá, a Igreja dos Remédios existe. Curiosamente, a gente não tem nada dos elementos de decoração, nem elementos móveis que pudessem ter sido levados para lá. No termo jurídico, a gente sabe que o DESAP continua existindo, é objeto de trabalho da Aline, sabemos pouquíssimo sobre essa trajetória. Eu acho que daqui 2 anos, quando ela tiver para defender, a gente vai ter muito mais respostas. Mas vale muito a pena ler esse capítulo, de certa maneira, o segundo capítulo do Plano de Avenidas, em que ele faz um arrazoado de 15 páginas sobre as desapropriações. E aí ele vai citando toda a legislação internacional e brasileira, que vai, de certa maneira, fazer com que ele tenha força para garantir a manipulação do território da cidade a ponto de implantar o que ele está querendo implantar. É o que a gente sabe ainda, mas ela é um caminho, tanto é que está rendendo um mestrado agora, mas é um tema de pesquisa bem interessante de se olhar. Oi, Malu. Oi, Ana também. Estou com saudades de ambas. Eu acho a sua pergunta muito legal. Relendo o Plano de Avenidas recentemente, tarefa, né, que todo mês eu releio o Plano de Avenidas. Eu estava vendo o Prestes Maia falando mal do viaduto Santa Ifigênia, porque ele era de estrutura metálica e que ele não ia sobreviver, que ele tinha que ser arrasado, porque o concreto era um material do futuro e imortal, né? Lá pela Santos ele usa essa expressão. Mal sabia ele que as patologias do concreto são terríveis, né? Que vão levar a milhões de demolições e implosões propriamente dito. Mas aquele 29 para 30 ele estava escrevendo isso. Materialidades 1000. A gente tem uma fotografia na monografia do Armando, eu não pus aqui, mas depois você pode baixar e olhar. A Igreja da Sé foi sendo demolida a picareta. E aí teve uma coisa muito interessante. Como a desapropriação se deu da igreja propriamente dita, quem pagou pela desapropriação foi o governo do Estado, e quem pagou pela demolição foi o Estado, porque ele era dono daquela terra e queria aquele lugar. Ele contratou, fez uma licitação, e apareceram 3 pessoas. Uma delas foi o Oscar Americano, pai do Oscar Americano Filho, engenheiro formado pelo Mackenzie, da Fundação Maria Luísa Oscar Americano. O pai dele era um construtor, é o mesmo que constrói a própria casa do Mário de Andrade, curiosamente. Ele perdeu essa licitação para um outro, que era descendente de italianos, e eles fizeram na picareta e tal. A torre
não conseguia ser demolida, de tão forte que ela era. Então tem uma fotografia maravilhosa que é a Praça da Sé já aparecendo, toda arrasada, e a torre do Cine em pé, porque ninguém conseguia. Eles tiveram que usar várias técnicas, até água, para ir minando a base daquilo, para poder implodir. Então, aparece. Nas fotos do Aurélio Beccherini, conforme as quadras vão sendo demolidas, aparecem também a confluência de várias técnicas construtivas. Tem taipa de mão, tem estrutura metálica, que era importada de ferro, né, é verdade, e já alvenaria de tijolo. Com a demolição da Praça Clóvis também aparece isso. A gente tem um problema, que é o que eu quero muito que a Cristiane consiga fazer ainda, que é para a Igreja dos Remédios tentar achar as técnicas construtivas, mas o inventário fotográfico não permite a gente falar com precisão qual é. Tem algumas, bem claramente colocadas. As fotos que nós achamos no IEB, no Fundo Mário de Andrade, talvez permitam ver isso, mas a gente só tem as miniaturas, não conseguimos as fotos porque fechou, mas dá para fazer um pouco essa materialização. Essa ideia, inclusive, de olhar para as técnicas construtivas, vai revelando um pouco algo que contradiz o próprio grande texto do Benedito, né? 3 cidades em um século, uma por cima da outra. O que a gente percebeu é que com esse esfacelamento, né, que vai acontecendo nas bordas do plano de avenidas, você tem muita quadra que sobreviveu à abertura do anel, por exemplo, e que foi só mudando fachada, mas não perdeu suas paredes portantes lá de dentro. Isso é algo muito legal de perceber e notar que, num futuro próximo, talvez a gente consiga chegar nisso daí. Mas depois dê uma olhada nas 2 monografias, tanto da Aline quanto da Armando, que você vai ver um monte de técnica construtiva passeando por lá. E, Rodrigo, você perguntou de arqueologia. Eu acho que para a Sé, propriamente dita, é muito difícil, porque o metrô também arrasou tudo ali, né? Ele fez o negócio. Teve uma exposição em 2016 dos artefatos arqueológicos que o metrô vai encontrando. E quando eles vão encontrando, eles têm uma fundação, né? Eles têm que guardar, e eles fizeram uma exposição enorme. Então tinha muita coisa que saiu da Sé também. O DPH tem um inventário disso, você consegue ver. Não sei se todo mundo conhece, mas existe uma plataforma da Prefeitura em São Paulo chamada GeoSampa, que é aberta, e ela está já referenciando muitas coisas. E tem os sítios arqueológicos já explorados, muitos deles a reboque do metrô. Para a Sé tem também, vale a pena dar uma olhada, acho que sai bem. Olha, Rodrigo, a dimensão cartográfica, ela é uma dimensão importante, primeiro porque esse material todo da demolição, né, da desapropriação e da demolição, ele é extremamente preciso. Os topógrafos iam e fizeram um trabalho minucioso. O que a gente está fazendo agora, e isso é uma responsabilidade da Maíra Barros, a gente está juntando todas essas pranchas no AutoCAD, uma por uma, são 576, para poder conformar o anel inteiro, redesenhando, então, o eixo da rua com os lotes lindeiros. Isso vai ser georreferenciado, ou seja, vai virar uma camada que vai para essa plataforma Paulicéia 2.0 e que vai poder permitir entrecruzamentos diversos. A Sabrina, né, com as alunas, está também configurando para a gente alguns mapas de fundo, alguns mapas de uso e ocupação para a gente conseguir ter. Eu espero, de fato, que com isso a gente consiga depois ir avançando para os outros territórios da cidade, mas ela é fundamental, não tem como fugir da cartografia, porque ela é a base de pensamento, inclusive, desse plano. Se ele surge de um esquema teórico, como está publicado, ele se implementa por um trabalho extremamente rigoroso de cartografia, que é o SARA Brasil. É o primeiro levantamento aerofotogramétrico do Cone Sul, feito por uma empresa romana. SARA é uma sigla, né, para a Sociedade Aerofotogramétrica Romana, que foi contratado e foi feito. Tem um artigo belíssimo publicado no boletim do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, contando a trajetória desse levantamento. E a gente teve também a indicação no finalzinho de 2019 de um material que é inédito. A Prefeitura de São Paulo contratou um outro levantamento aerofotogramétrico em 1940, para fazer, inclusive, parte de um outro mapeamento, 10 anos depois do SARA, que garantisse, então, a implantação das obras na cidade de maneira mais correta. Ele não conseguiu se transformar em mapa. Só que a Prefeitura, no GeoSampa, disponibilizou todas as fotografias que foram feitas para 1940. Então, é maravilhoso, porque a gente vê canteiros de obra, a gente vê a finalização da 9 de julho, a gente vê o plano do Prestes Maia em execução. É um material que a gente também está usando bastante agora. Legal. Eu passo a palavra, a Inês está pedindo para fazer uma palavra rápida para você e depois a Ana Paula Fará quer fazer uma pergunta. Tá bom. Só uma palavrinha rápida, Fernando. Assim, encantador o trabalho.
nossa, faz com que a gente pense em várias abordagens dentro do que a gente procura fazer aqui para Porto Alegre. Fiquei aqui pensando, tem um aluno de doutorado nosso assistindo, o Zé Daniel, e estão aqui conversando em paralelo, tentando, sabe, fazer algumas conexões, por exemplo, essa tua informação de ter um setor especializado nesse processo de demolição, enfim, de desapropriação, né? E também queria também valorizar muito o trabalho que vocês fazem com a cartografia urbana. Eu já visito de vez em quando o site esse de São Paulo, só que como tu aplica isso para tua pesquisa é maravilhoso. E esse olhar do pesquisador que olha até achar o traço da lapiseira em cima de um mapa antigo. Então, assim, isso que dá né, o prazer da pesquisa. E aí queria te cumprimentar também pelo livro, né, que espero que tu consiga, assim como tu construiu esse aqui para 2 edifícios do Rio, tu nos apresente aí esses resultados numa belíssima publicação também, porque só contribui com a construção do conhecimento aí sobre as cidades no Brasil. Muito, muito prazer em te ouvir, de verdade. E obrigada, Rodrigo, por proporcionar essa oportunidade, porque a gente pode ouvir muito mais do pesquisador do que numa sessão de eventos. Às vezes cortam as perguntas. Está sendo ótimo. Muito Parabéns bom. mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Imagina. Ana Paula? Então, vamos lá, boa noite a todos. Queria agradecer ao Rodrigo por essa oportunidade e falar, Fernando, que foi espetacular a sua apresentação. Eu queria fazer, eu tenho uma aluna que a gente está montando um plano para entrar no mestrado para estudar essas questões em Campinas, e aí é muito parecido com a demolição da Igreja do Rosário, com o projeto do Prestes Maia, né, e depois um pouco mais para frente a gente vai ter a demolição do Teatro Municipal, né. Então, a Letícia Moretti, que ela até está assistindo também, que eu pedi para assistir, para a gente, então, assim, eu queria, a gente a gente está ainda no início da pesquisa, assim, até para desenvolver o plano de mestrado, né? Mas tem alguma relação, vocês viram alguma relação com, eu sei que Campinas é bem depois que São Paulo, mas se tem alguma relação nesse sentido, e também parabenizar também como a professora Inês colocou, esse departamento de desapropriação. E daí a gente vai entender também, eu acho que, claro que não é uma pesquisa que eu estou fazendo, mas a gente vai entender muitas coisas, por exemplo, na cidade de Campinas, né? Porque houve várias demolições, né? De vários edifícios, se a gente for falar até a questão da Vila Industrial, do próprio hospital, né, que é até projeto do Ramos de Azevedo, que é o Hospital dos Lazarentos, daí tem toda a questão da vila, que é voltada, que é de um lado da cidade, que é colocada de costas, e se a gente for fazer até uma leitura do complexo ferroviário, tudo de costas, que é da vila, que é fétido, né, que é aquela cidade suja, e aí eles dão uma outra ênfase para a cidade, que é o centro, né? Então, assim, essa tua fala hoje suscitou várias questões, né, de como enxergar esse território, eu estou falando no caso, né, aqui de Campinas, suscitar vários caminhos de pesquisa para a gente conseguir mapear todo esse... entender um pouco sobre a história de Campinas nesse sentido, né? Mas, mais uma vez, parabéns pela excelente explanação. Poxa, obrigado, Martina. Para mim, ela é Martina, ela não é Inês, Rodrigo. Martina, obrigado, fico super feliz. A gente tem trocado figurinhas nos últimos tempos, é tão legal, né? E você está legal aí também. E vamos ver, a ideia da gente, além da exposição, é a gente fazer um catálogo grande, então cada um dos membros dessa equipe que teve sua contribuição vai escrever. Isso é fundamental. Então, acho que a gente vai ter, vamos ver como é que isso sai. Olha, Ana Paula, o Prestes Maia é convidado para Campinas porque ele foi considerado como um urbanista de sucesso em São Paulo.
né? E, de certa maneira, dentro daquilo que você pretendeu fazer, ele fez. O modus operandi da abertura da Francisco Glicério é muito parecido com o que ele propõe para São Paulo. A diferença é que, em São Paulo, ele vai propor o que ele chama de sistema de bulevares, né, com canteiro central, com iluminação, arborização, aproveitando, inclusive, sempre que possível, a arborização urbana pré-existente, reclamando das ruas estreitas em que não poderia ser posta. Mas ele sempre coloca no plano de avenidas que, na possibilidade, vai se demolir apenas um dos lados da via a ser alargada. E é isso que ele faz para Campinas. E ele poderia ter escolhido o lado ímpar da Avenida Glicério, né? Mas ele escolheu o par, que era exatamente em que as coisas mais estranhas na sua ótica estavam colocadas. Então, quais são as óticas que causam para a gente hoje um estranhamento, mas que para ele eram extremamente comuns? Sempre o território dos ex-escravizados, das prostituições, dos hotéis considerados menos nobres, ele vai escolher a área em que isso estava, né? Ele vai demolir esse tipo de coisa. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz uma incursão por demolições foi em Itatiba, quando eu ministrava aula ainda na São Francisco, que eu orientei um trabalho de conclusão de curso da Vanessa Silva, e que ela fez exatamente o levantamento desse material de demolição da Glicério. Eu tenho isso, esse TCC ficou muito legal. Ela vai atrás de quadra por quadra, o material estava arquivado na prefeitura, e a gente conseguiu chegar a alguns resultados, né, dentro do sistema que ele propunha. Mas foi um TCC, faz 12 anos isso, 13 quase. Na verdade, faz 15 já, estou ficando muito velho. E é um trabalho que precisa ser revisitado, porque precisaria se chegar, e a gente não fez isso naquela ocasião, na população que estava ali. Quem foi erradicado, quem recebeu o quê. Existem negociações entre os processos de demolições que são extremamente elucidativos das relações. E tem um problema agora que é o seguinte. O Largo São Francisco, em São Paulo, ele foi alargado. A gente tem fotografia, fazia parte do plano já de 2930, chamado Plano de Avenidas. O viaduto São Francisco não foi construído, saindo ali da ladeira da memória, do Largo dos Piques. E ele coloca, ao longo dos anos 40, a gente achou isso em jornal, um problema. Ele queria alargar a Avenida Benjamin Constant, porque ela ia passar na frente da escadaria da Catedral da Sé, chegando onde hoje está a estação do metrô, né, que era a Praça Clóvis, até a estação dos Bombeiros. Era quase como se fosse uma rua que faria a ligação pelo miolo do anel. Ele não vai conseguir. E aí a gente tem duas reportagens de jornal muito legais, que são dizendo o seguinte: o prédio do IHGB está na esquina, é um prédio mais recente, ele vai ficar muito caro para desapropriar, se o IHGB sair de lá, a gente vai demolir. O segundo é que a Escola de Comércio Álvares Penteado, que está exatamente na esquina, também ia atrapalhar. Então ele ia ter que desviar um pouquinho esse alargamento da rua. O Conde Álvares Penteado foi o cara que mais doou dinheiro para a construção da nova catedral. E ele também estava ligado aos altos círculos da sua família proprietária, industrial, de apoio a esse governo. Embora ele já tivesse falecido, os descendentes eles estavam todos lá. Eu escrevi isso no relatório intermediário da FAPESP e o aparecerista, que eu não sei quem é, me puxou a orelha dizendo que isso era uma suposição infundada. Eu fiquei com muita raiva, porque tem uma coisa na vida que eu odeio, é ser chamado de mentiroso. Então, a resposta que eu estou preparando vai colar todas essas fontes primárias, mostrando que, embora o plano tivesse sido pensado de um jeito, a negociação ao longo dos anos 40, né, pós-41, que isso se dá, coloca outras perspectivas. E a negociação com a elite, ele não levou a termo, porque tinha duas grandes entidades com que ele tinha que dialogar, que ele não queria levar adiante, porque era um ônus para ele politicamente. Então, eu acho que tem sempre uma dimensão que a gente não pode perder de vista. A cidade ela não é um território, mesmo para o técnico, completamente solto. Ela tem negociações pesadas por trás, que não aparecem nos documentos oficiais escritos pelos próprios urbanistas. E aí vem a função toda de escarafunchar as fontes que estão em outros lugares, né? Mas acho que era isso. Falei demais hoje, né, Rodrigo? Não, tá ótimo. Bom, acho que paramos por aqui, né? 2 horas já, foi muito bacana. Quero agradecer a todo mundo, se alguém quiser abrir o microfone, falar, enfim, mas agradecer a todo mundo, as pessoas que fizeram as perguntas, as que não fizeram e assistiram o tempo todo, agradecer novamente ao Fernando e, enfim, convidar todo mundo para continuar acompanhando a programação lá no blog, para já nas próximas semanas participarmos de mais uma conferência. Então, Fernando, de novo, muito obrigado. Obrigado, Estela, Ana Paula, Inês, Mancha, Cristina, Maribel, enfim, tanta gente, Rodrigo, George, tanta gente que
tem as pessoas que nós também não conhecemos. Então é isso. Obrigado a todo mundo, bom final de semana e até a próxima. Até a semana que vem, abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Parabéns, Fernando. Parabéns a todos.